Vamos gravar aqui. Recording in progress. Sensacional. Bom dia, Mário Sarmento. Bom Bom dia. dia, bom dia, bom dia. Isso aí, milionário. Isso aí. Alexandre Correia. Bom dia, Ana Maria. Olha a blusa da Ana, que linda, gente. Sempre uma mais bonita que a outra, né, Ricardo? Que bom gosto que a sua esposa tem, né? Por isso que ela casou com um homem lindão que nem você, né, cara? Ó, se ela casou porque eu sou lindão, eu não sei. Eu sei que é uma mulher cara demais. Meu irmão, se ela é cara, é porque ela traiu um milionário, cara. Isso aí. Bruno Casado, bom dia. Bom dia, Charles Tomarva. Bom dia, Marcelo San José. Grande amigão, Marcelo San José. Bom dia, Rafael Cândido. Bom Bom dia, dia, André Fernando. Almeida. Quem mais? Bom dia, Rafael Cândido. Ricardo Júnior Eu Castorino. aqui. Muito bem, Brunão. Muito Bom bem. dia. Bom dia, usuário do Zoom. Quem que é o usuário do Zoom? Não sei. E bom dia, Elvésio. Acertei? Gente, não é Elvétio, é Elvésio. Vocês têm que aprender a falar esses nomes chiques assim, entendeu? Valeu, Fernando. Obrigado. Isso aí, isso aí. Eu também tive que aprender. A Gabi tá proibida de abrir hoje o vídeo e o microfone dela, porque ela passou daí a gripe para Ana aqui. Eita, sério? Ah, eu ia corrigir. Eu imaginei que fosse a Stephanie mesmo. Bom dia, Stephanie, nossa nutrimilionária. Isso aí. Ontem nós tivemos uma consulta incrível Dia. com a Stephanie. Foi bênção, hein, Stephanie? Que legal. Top, top demais, gente. Vamos iniciar esse dia maravilhoso, esse dia incrível. Ah, e bom dia, minha digníssima. iPhone de Priscila aqui, ó. Tem a Priscila e o Marcelo Marinho aqui também, agora que eu vi. Que isso, a Pri Bom apareceu, dia. aleluia. Glória a Deus pela vida dela. Tá vendo aí, amor? Já recebeu um glória a Deus do Ricardo logo cedo, olha que top. Validação, hein? Grace, bom dia, acabou de entrar, excelente. Grace, estava só Bom esperando você dia. para a gente começar, viu? Ai, desculpa, bom dia. Pronto. Vamos lá, gente. Hoje, na palavra de sabedoria, nós temos o livro de Provérbios de número 14, porque hoje é dezembro 14. E na palavra de sabedoria de hoje, né? Olha que interessante, né? A minha esposa maravilhosa está aqui e eu vou começar falando assim, na palavra de Deus, né? Antes disso, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento nesse dia de hoje, para que a gente receba da sua sabedoria dos céus. E que nesse momento agora, a gente possa ler a sua palavra e ter o entendimento e discernimento ideal da sua palavra, Senhor. Vamos lá. Toda mulher sábia, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Olha como começou hoje, hein? Eita! Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Vocês acham que humildade é sabedoria? Quando você não tem e não aprende a ter essa característica, você vai ter orgulho. E eu falo um negócio sobre isso que pode desbloquear muita gente aí, principalmente no relacionamento. E minha esposa está aqui hoje que não me deixa mentir, mas vamos lá.
Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo, ou seja, amigo tolo, vaza. Vaza da presença, entendeu? E outra, Salomão fala também que não é para jogar pérolas aos porcos. Então não precisa ficar falando, você é um tolo, não vou falar mais com você, não vou. Não, cara, nem perde tempo, não perde energia, não, só vaza. Sai da presença do homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é um engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá, ou seja, prosperará. Ou seja, seja reto, você vai prosperar, o tabernáculo vai prosperar. Há um caminho que parece certo ao homem, mas ao seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso e o fim da alegria é tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. Estão entendendo, gente? Cuidado com o que você tem ouvido, né? Então, o homem prudente olha bem para onde vai. O homem sábio teme e aparta-se do mal. Aqui no caso, temer não é ter medo, é temer a Deus, entendeu? Teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. É o que a gente falou ontem no negócio do trânsito, lembra? Aí você é confiantão, tal, nervosão, não sei o quê, o dono do mundo vai lá e o cara tem uma arma, igual o Mário comentou ontem que tinha, né? Que a gente nem imagina. Então, beleza. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Ó, aquele que logo fica com raiva lida tolamente. Ou seja, quem fica logo com raiva, quem falou que o pavio curto, né? Então, ó, aquele que logo fica com raiva lida tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os maus se curvam diante dos bons e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Não vale essa aí logo cedo. O pobre é odiado até pelos seus próprios vizinhos. E o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Então, assim, tudo bem, não precisa ser pobre, mas também não é para desprezar o pobre. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Eita, que top que tá essa palavra de hoje. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Ou seja, gente, ele acabou de falar aqui que riqueza é a sabedoria. A coroa dos sábios é a sua riqueza. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição de um príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Tá? Bem clara essa passagem aqui, né? Agora. Show.
Estamos finalizando. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eita, e essa semente aí agora? A inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre repreende o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. Finalizando, a sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha de qualquer pessoa. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Finalizando, muito top, né, gente? Muito top. Meu Deus. E aí, como vocês estão? Teve algum ganho aí? Quem teve ganhos aí para comentar com a gente? Oi, amor, pode falar. Bom, eu tive mais um dia de muito sucesso nas reuniões, graças a Deus. Teve um dia de muito sucesso, Ricardo? Muito bem, muito bem. Parabéns, muito bem. Eu tive ganho, né? Fiz ontem a minha consulta com a nossa Nutri Milionária, foi incrível. A gente já decidiu aí o nosso plano alimentar, nossa dieta, nossas tarefas. Foi muito bom, viu? Olha, eu recomendo aqui para todos que merecem, vale a pena demais, tá? Quem mais tá falando aí, Ricardo? Tá cortando. Tá melhor agora? Uhum. A oração que a gente faz todo dia, né, no Power Start, vem se cumprindo diariamente na minha vida. O André tem participado disso comigo, né, de algumas reuniões, e assim, as conexões do reino estão a todo Uau, vapor. Pessoal, acredita, é uau. real o que você declara todo dia, o que você fala todo dia. Olha o que Deus tem feito nas nossas vidas, e ontem foi um dia assim extraordinário e fora de tudo que eu já pensei, eu imaginei. Mas, ó, a Uau, declaração da gente todos os dias acontece, Deus cumpre. muito bem, muito bem. Fala aí, André. Muito bom, Ricardo, sensacional. Tá sem áudio. Tá baixo, André, tá baixo. Eu até escutei a sua voz lá no fundo, mas tá baixinho. Apareceu aqui que ele saiu. Acho que ele vai entrar de novo. Enquanto o André entra aí, acho que ele quer falar alguma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que teve ganhos também, né? Fala aí, Elvésio, como que foi para você? Teve ganho aí? É, realmente a gente teve o ganho, né? Teve alguns contatos bons feitos aí. Eu acho que a semente está sendo bem plantada, né? Eu acho que com tudo que a gente também vem aprendendo aqui diariamente, né? Acho que tudo isso realmente vai impulsionando, né, Fernando? Você vai colocando em prática, você vai vendo assim os resultados. Eu não sou muito de falar não, né? Ainda mais assim, de manhã meio cedo para mim, mas eu falo pouco. Mas sem dúvida são ganhos que para mim bem importantes assim, sabe, nesse início de caminhada aí, muito bom. Muito Acho bom. que Muito bom, muito bom. O Vécio me mandou uns áudios ontem sensacionais. Um amigo dele falou assim para ele: Eu vou falar, André, eu vou falar porque é importante celebrar, cara. Celebrar, comemorar. O amigo dele falou assim para ele: Meu amigo, eu tô construindo uma mansão e é a seguinte: não sabia que você estava trabalhando com solar, não. Pode ter certeza que o projeto da minha casa já está na tua mão. Aí o Everson perguntou assim para ele: Mas vem cá, você já tem alguma proposta, algum proposto, tal, para eu ver e fazer o, né,
uma melhora, né, no preço, de repente, que você tem aí. Eu acho que foi mais ou menos isso que você perguntou, né? Pela resposta dele, né? Aí ele pegou e falou assim: não, meu amigo, não tem proposta nenhuma, não. Minha proposta é só a tua, já tá fechado já. Nem sei como é que vai ser isso. Fala lá com o meu construtor, mas já tá fechado, não é isso? Exato. Sensacional, cara. Que coisa incrível. Muito bem. Exatamente, cara. É a bênção de Deus, né, cara? É a bênção do papai. Quando você se posta, você entra em movimento, as coisas acontecem. E aconteceu. Tá vendo aí que bênção? Muito bom, parabéns. Oi, amor, pode falar. Você levantou a mão, agora eu passei a palavra para você. Maravilhoso dia, pessoal. Tô aqui meio que no escurinho para não acordar meu bebê. Mas eu tive muitos ganhos. Na verdade, estou muito feliz de estar aqui ao vivo com vocês, vendo essas carinhas aí. Algumas que eu já vejo sempre, outras que eu já via antes. Mas ontem foi um dia extraordinário, porque eu tive uma notícia, gente, assim, muito, muito, muito boa. Nós tivemos uma consulta ontem no otorrino. Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu tenho é, uma falha na minha audição direita, desde os meus 12 anos, que eu fiz a minha primeira cirurgia. Então, eu escuto 30% no máximo do meu ouvido direito, né? E aí foi engraçado que o Fernando falou assim para mim: Nossa, amor, mas isso é uma coisa que você nunca falou que te incomodava. E aí eu virei para ele e falei assim, porque na época, quando eu fiz o procedimento, que eu fiz as cirurgias e tal, não existia solução. Então, eu não foquei no problema, eu foquei na solução, que é a adaptação. Então, eu aprendi a ler lábios, eu aprendi a sempre me colocar em situações onde eu vou ficar com o ouvido esquerdo mais próximo das pessoas para eu conseguir ouvir melhor, né? Na época da pandemia, vocês imaginam que eu fiquei desesperada, porque eu tenho esse hábito de ler lábios e todo mundo de máscara me dava uma agonia, que eu não conseguia ouvir nem ver o que a pessoa estava falando. Então, isso realmente é algo que me incomodava bastante. E ontem, numa consulta que teoricamente era para ser uma consulta de rotina, porque esse meu ouvido, por exemplo, ele forma uma secreção que só o médico pode limpar. É uma secreção diferente da convencional, não posso usar cotonete e tal. E achei que ia ser só isso. No fim das contas, eu saí de lá, fiz uma audiometria, o médico falou que eu sou uma candidata sim a usar aparelho, e que usando o aparelho eu vou ouvir igual eu escuto no ouvido esquerdo, e não só isso, que o meu seguro cobre e que eu não vou precisar ter esse tipo de investimento. E assim, eu fiquei muito, mas muito, muito feliz. Eu tô feliz até hoje, assim, porque eu acho que nem eu imaginava que era algo tão importante para mim, porque eu acho que como eu já convivia com isso e estava meio que conformada, ok, então eu falei assim, cara, eu vou poder ouvir direito. Então, assim, eu tô muito feliz, fiquei muito feliz ontem, e principalmente de hoje estar aqui com vocês, 5 horas da manhã, acordada, podendo participar com vocês. Gratidão. Isso aí, parabéns. Ela é muito maravilhosa, né, gente? Nossa Senhora. Amor, eu te amo, você é muito linda. Parabéns. Glória a Deus, né? Glória a Deus por Tamo essa mais. excelente notícia. Muito bom. Vamos então começar o nosso Power Start e vamos começar a nossa mentoria de hoje. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A maioria aqui eu acho que já sabem, né? Mas vamos lá. Você tem que ficar de pé de posição, pernas entreabertas, posição de poder. Aí você respira fundo 3 vezes, se vai desconectando e sentindo a sua respiração. Ombros para trás. Senhor Pai, eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom. E que a sua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã. E que nessa manhã também seja renovada a nossa identidade, o nosso propósito. Senhor, nos ensina a enxergar qual que é o teu propósito sobre nossas vidas aqui na terra, Pai. Clarifica, Senhor, para que a gente possa fazer aquilo que vem da tua vontade, porque nós somos servos e nós estamos aqui disponíveis para ser usados
como servos do Senhor. E ao mesmo tempo que somos servos e respeitamos a sua soberania, nós também entendemos, Pai, que nós somos filhos. Filhos amados e filhas amadas. E como filho, eu consigo acessar aquilo que pertence à minha casa. E nesse momento eu quero acessar conexões que venham do reino. Não conexões que venham me tirar do meu caminho, mas sim que se aproximem de mim, que eu seja um imã de pessoas do bem, pessoas que fazem sentido com o meu propósito. E nesse dia de hoje eu agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, pela nossa saúde, pelo ar que nós respiramos e pelo dia incrível que nós já temos nesse dia 14 de hoje. Um dia de vitória, um dia de sucesso, um dia de transbordar na terra. E que nesse dia de hoje o teu espírito possa governar sobre o meu espírito. E que o meu espírito possa governar sobre a minha alma. E que a minha alma possa governar sobre o meu corpo e a minha mente. E que eu possa governar sobre toda a terra. Que você que está aqui nessa mentoria possa governar sobre toda a terra. E é isso. Eu decreto vitória nesse dia de hoje. Yes! Vitória, 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 vitória! Mais um dia extraordinário. Uhul! Muito bem, muito bem. Ah, amor, peraí, deixa eu só falar mais uma coisa. Sim, E eu senhora. não podia deixar de falar também que ontem, além disso, assim, ainda fechamos com chave de ouro, né? Porque nós tipo, fomos atendidos por essa maravilhosa, por essa Stephanie incrível, que ajudou muito aí. E eu tô muito feliz por esse novo recomeço, mas espero que, né, um recomeço aí bem duradouro. Quero inclusive agradecer e honrá-la aqui na frente de todo mundo que precisa, e todo mundo precisa. Aproveite, gente, porque ela é incrível, ela é uma fofa, ela traz dados, informações e literalmente se comprometeu a pegar na minha mão. E eu já tô até falando aqui publicamente, porque vocês estão vendo essa carinha gordinha, em breve vocês vão ver uma carinha magrinha linda, um corpo lindo sarado, porque ela pegou na nossa mão aqui, vai fazer toda nosso planejamento alimentar, de físico também. Então, todos nós aqui precisamos. Então, aproveitem a oportunidade. Então, ontem a gente fechou com chave de ouro com esse atendimento maravilhoso. Eu precisava muito, estava aqui perdida. Ela fez uma pergunta assim: qual que é a sua maior dificuldade? Direcionamento? Tá perdida? Eu falei, tudo, exatamente isso, é tudo. Então, me achei. Obrigada, Stephanie, gratidão, meu amor. Viu? Então, teve esse ganho ontem também, não podia deixar de falar. Muito bem, muito Ah, bem. eu que agradeço por vocês terem confiado no meu trabalho. Eu estou muito lisonjeada de poder fazer parte dessa mudança, dessa transformação. E eu estou aqui de verdade para segurar na mão de vocês e levar vocês até o objetivo de vocês. E como eu falei ontem, a gente vai atingir a meta que vocês querem, depois a gente vai dobrar a meta e a gente não vai parar. O céu é o limite. Isso aí. O céu era o limite até te conhecer. Agora que a gente te conhece, pode ter certeza que a gente vai além do céu. Muito bom, muito bom. É isso Com aí. certeza. Isso aí, vamos lá. Então vamos começar o estudo de hoje. Parabéns. Ontem sou muito grato também pelo atendimento da Esther. Já falei isso aqui no começo, né? Muito bem. E é isso. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, o Mateusão, acabou de chegar aí. A Gabriela. Gabi, você tá melhor, Gabi? Glória a Deus. Eu tô com frio. Entendi. Mas já esquenta. Eu também. Tá dando microfonia aí, Ricardo. Pronto. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre uma arte extremamente importante para uma pessoa que quer ter sucesso. Assiste o quê? Fecha o áudio da Carol que ela nem viu, tá aberto. Vou falar sobre o poder das perguntas. Tá.
Como assim, Fernando? O poder das perguntas. Muitas pessoas aqui ainda não entendem o poder das perguntas. Quando eu e a minha esposa que está aqui, ela não deixa mentir, a gente entendeu sobre essa maravilhosa forma de lidar com a vida. Então, parabéns, Matheus. Matheus está com febre e está aqui ainda na mentoria. Parabéns, irmão. Parabéns. Melhoras para você. E até o final do dia você vai ficar 100%, vai ficar bala, viu? Profetiza aí que no final do dia você já vai estar correndo já tranquilamente, você vai estar abençoado aí, você vai estar curado, em nome de Jesus. E aí, a gente começou a entender sobre o poder das perguntas. E aí a gente foi estudar, né? E é engraçado, né? Tipo, Jesus, ele foi o grande mestre das perguntas, né? Que é o nosso mestre, né? Então, se for perceber todas as passagens, né? Ele perguntava, entendeu? Por exemplo, ele acabou de encontrar o homem cego, cego há muitos anos, e aí ele pergunta, né? Você quer que eu te cure? O cara paralítico lá no tanque de Betesda, durante anos lá, tal. O cara ficava lá se rolando, rolando para ver se conseguia entrar dentro daquela água para ser curado, para ver se voltava a andar, né? Pedia para as pessoas carregarem, as pessoas passavam por cima dele, e anos e anos no tanque de Betesda. E aí Jesus chega e pergunta, né? O que queres que eu te faça? Se você quer ser curado, entendeu? Cara, quando você aprende a lidar com perguntas, é uma sabedoria absurda. Como assim, Fernando? Como que eu posso aplicar isso? Eu vou ensinar uma técnica, uma ferramenta de perguntas para que você consiga resolver qualquer coisa que você deseja. Seja ela financeira, seja ela no pilar da saúde, seja ela no pilar da carreira, no pilar do relacionamento, em qualquer pilar da sua vida você vai poder lidar mais com perguntas. E nós fizemos hoje, eu e a Pri, a gente é formado, né, como Master, né? Hoje a gente é mestre em coaching, e o coaching, na verdade, é saber fazer perguntas para identificar quais são as crenças limitantes daquela pessoa. Porque quando você sabe fazer as perguntas corretas, você consegue extrair do outro aquilo que realmente está mais profundo ali, dependendo das perguntas que você se vai fazendo, entendeu? Então a gente vira meio que especialista em perguntas. Porque coach não mentora, coach faz perguntas, entendeu? Coach não direciona, coach faz perguntas, para a resposta sair de dentro de cada um, entendeu? Então, aí eu estava nesse curso, aí eu falei, quer saber? Vou testar. Vou começar a lidar com perguntas a partir de agora dos meus relacionamentos. E aí eu comecei a lidar com perguntas. Então, a minha filha falou um negócio para mim, aí eu fui, ao invés de responder, eu fiz uma pergunta. E aí a interação foi outra, totalmente diferente, entendeu? Aí a gente até conversou sobre isso recentemente, né, Gabi? Sobre essa sabedoria, né, inclusive. Sim, conversamos sobre isso. Sim. Muito Fez bom. muito sentido para você, né? É uma forma extraordinária de você dar feedback, entendeu? Às vezes você fica muito afirmando, e o outro, cara, ele vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Agora, quando você faz perguntas, é totalmente diferente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que o Inácio, ele quer dar um feedback para a esposa. É alguma coisa que ele não está gostando no relacionamento, entendeu? Alguma coisa, às vezes, boba, simples. Se ele chegar nela e falar assim, como é que é o nome da sua esposa, Inácio? Érica. A Érica, isso mesmo. Érica. Aí a Érica, ele chega na Érica e fala assim: Érica, meu amor, eu não estou gostando disso, eu gostaria que você fizesse isso, isso e isso. Dependendo do perfil da Érica, se ela for dominante, um outro assunto que a gente vai entrar mais para frente, ela não vai gostar desse tipo de conversa. Entendeu? Se ela for conforme, ela não vai gostar desse tipo de conversa. Entendeu? E se ela for estável ou influente, ela vai ficar chateada com ele e vai ficar murcha pelos próximos dias. São os perfis comportamentais de cada pessoa, tá? Aí o que acontece? Se ele chegar nela e falar, meu amor, o que você acha se você fizesse dessa forma aqui, ao invés dessa forma aqui? Aí ela vai falar o que ela acha. Ah, Inácio, eu acho que realmente faz sentido fazer desse jeito, legal, obrigado, tá? E ela vai agradecer. Mas o que você tem que fazer é o seguinte: extrair a pergunta, fazer com que a pergunta extraia aquilo que você quer como resposta, tá?
Então isso é muito poderoso, cara. O que vocês vão aprender aqui hoje é muito poderoso, entendeu? Por exemplo, o Marcelo, a gente estava lá no treinamento esses dias, aí eu brinquei, eu estava falando sobre isso também, aí eu brinquei com ele, né? O Marcelo São José. E ele tinha que ir embora para um compromisso depois do treinamento que a gente fez lá no escritório. E a gente ia para a rua fazer o door knock, né? Com o Enéas, né? O Bruno, a Gabi, a André e algumas pessoas que fazem parte do nosso time aqui. E aí o Marcelo falou, não, eu tenho que ir embora, tenho um compromisso, tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu fiz duas perguntas para ele. Aí eu cheguei e falei para ele assim, ô Marcelo, mas como é que é? Como é que é, cara? Você vai embora porque você tá com medo? Ou porque você realmente não quer fazer o negócio? Você entendeu? Então eu fiz duas perguntas fechadas. Qual que é a resposta que ele poderia me dar? Entendeu? A que eu queria, que era aquela lá. Eu não lembro qual foi a segunda pergunta, mas foi mais ou menos assim, né? Você vai embora porque você está com medo de bater porta ou você vai embora realmente porque você tem esse compromisso aí? E aí, de repente, ele foi e veio para aquela pergunta que a gente queria. Aí a gente brincou tal, e falou sobre isso lá no dia, né? Mas é muito importante você saber fazer isso, principalmente quem está na área de vendas. Né? A minha esposa é especialista em vendas, ela é uma closer high ticket de mão cheia, né? Trabalhando aí com os maiores players do Brasil. E aí, não sei se vocês sabem, mas até recentemente a Pri ela estava trabalhando com o Thiago Finch e ela era a closer do mastermind do Thiago Finch, entendeu? Então ela colocava para dentro e tirava do grupo do mastermind quem era o pessoal que ia entrar, pagar 100 mil para entrar no mastermind do Thiago Finch, entendeu? E por que que eu estou falando isso? Porque na área de vendas é a mesma coisa. Se você não souber fazer perguntas, você acaba não tendo sucesso na realização da venda, entendeu? Então, se chegou no final da apresentação, da tua apresentação, você chegar e falar assim, você quer comprar? É uma pergunta que não é inteligente. Agora, se você fala uma pergunta assim, como você prefere? Você prefere em cartão ou em dinheiro? Vocês estão entendendo? Então, você fez duas perguntas onde afunilou aquilo que você quer. Qual que é a chance da pessoa responder? Não, eu quero em cartão. Não, eu quero em dinheiro. E você entendeu? Agora você fala, você quer comprar? A pessoa fala, não. Aí pronto, acabou, você perdeu a venda. Entendeu? Então, mas isso tudo que eu tô falando, a gente pode levar isso para a vida, tá? Em todas as áreas. Qualquer coisa hoje, vamos lá. Eu vou perguntar aqui. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver alguém aqui. André. Fala aí comigo, André. Cadê o André? O André tá sem áudio lá, ele não tá conseguindo conectar. Eu não sei se ele vai conseguir falar que o André está em viagem hoje, o Ele não Fernando. tá conseguindo conectar. Aquela hora tentou, não conseguiu, né? Beleza. Vou perguntar para você, Ricardo. E aí, meu irmão? Quanto que você ganha? Tá sem áudio. Oi. Agora sim. Eu tenho um fixo, Fernando, mensal, e tenho os meus ganhos de comissão dos negócios que eu vou executando. Entendi. E quanto que você ganha? Você, Eu eu dizendo ganho, respondeu, né? eu ganho fixo, vou tentar botar em dólar, em torno de US$ 1.200 por mês. Mais as E comissões, né? Entendi. mais as comissões. Entendi. Eu vou deixar o Inácio falar aqui, aí depois eu vou dar o feedback dessa resposta sua. Isso aí, vou te ensinar. Vamos lá, hoje vai aprender. Fala aí, Rapidinho, Fê. Inácio. Não, então, na verdade, o ideal realmente é a gente não deixar você ter a possibilidade da pessoa te responder não. Na verdade, como a gente tem um pensamento na frente da fala, dá para pensar realmente antes de você falar qualquer coisa, para você ouvir aquilo que realmente te interessa, ou seja, trazer o negócio para o nosso campo. Eu sempre coloco para a pessoa, assim, tipo, o que você acha? Quando você coloca dessa forma, a pessoa realmente, você consegue trazer aquilo que a pessoa está te respondendo para você entrar no campo dela e conseguir ter o êxito aí da resposta, como você deu o exemplo aí do cartão, ou vai pagar no cartão, ou tal. Na questão da venda, a mesma coisa, qualquer venda. Então, acho que é importante por aí. Exato. Mas isso funciona tanto na venda quanto na vida. Então, por exemplo, você vai lidar com seu filho hoje, o seu filho te faz um pedido, entendeu? Aí, ao invés de você. Antes, deixa eu falar do Ricardo, senão esse aqui eu vou dar spoiler demais que eu vou falar agora.
O que aconteceu? Eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu falei, Ricardo, quanto você ganha? Tem pessoas que perguntam isso para você, não tem? Às vezes não tem, cara, assim e tal. Tem. Aí, o que você deve falar? Se você está aprendendo aqui que você tem que lidar com perguntas, o que você tem que fazer? Para que você quer saber disso? Você entendeu? Agora, por que às vezes você não fala isso? Às vezes é medo de rejeição, às vezes é medo de, que quando eu achar que eu sou um grosso. Ele perguntou um negócio, eu tô falando desse jeito. Mas e daí, cara? O que ele tem a ver com isso? Entendeu? Agora, sim, o que você tem que perguntar? Você pode perguntar qualquer coisa de volta. A pergunta, ela transfere pressão. Quando você devolve a pergunta, você transfere a pressão para o outro. Quando você ganha, você já ficou meio incomodado. Você não imaginava que era essa pergunta que eu ia fazer, né? Já ficou meio incomodado, tá, vou ter que responder agora. Mas, cara, você não queria responder. Eu não queria. Então, o que você faz? Você vai lá e faz perguntas. Então, você fala, por que você quer saber isso? Qual o teu interesse em saber sobre isso? Entendeu? Isso vai acrescentar na nossa aula, na nossa mentoria. Cara, isso é muito poderoso, de verdade. Vocês vão praticar hoje, vocês vão entender a diferença que faz você ficar firmando e respondendo tudo ou transferir do que transferindo pressão. Então você fala, qual que é o teu interesse em saber disso? Entendeu? Aí você vai e me devolve a pergunta. Só que aí, tipo assim, eu transferi a pressão para você. Acabou, cara, acabou. E eu perguntar qual é o seu interesse em saber disso, eu não tô sendo grosso. Eu falo, cara, qual que é o seu interesse em saber disso? Vai, Mas, eu, me pergunta mas, agora de novo. Você mas me é porque pergunta. eu fiquei na expectativa de você falar assim, não, você está ganhando muito pouco, irmão. Vamos embora trabalhar que você vai ganhar US$ 10.000 por mês. Mas você vai, eu sei que você vai. Mas você tem que aprender Boa. isso. Se você não aprender esse poder aqui, pode ter certeza que vai demorar mais para você chegar. Mas vamos lá, faz uma pergunta para mim agora. Devolve, vai. Então, para que você quer saber Não. disso? Você pergunta para mim. Pergunta para mim quanto que eu ganho. Fernando, é até uma boa curiosidade. Quanto que você ganha? Ô, Ricardo, excelente pergunta. Mas qual que é o seu interesse em saber isso? Então, é, assim, pode ser para que eu possa me espelhar em você e ver se eu consigo fazer a mesma coisa que você faz e ter um ganho parecido. Legal, cara. Legal. Eu agradeço, né? Porque você admira, né? De repente, o meu posicionamento. Mas o que eu posso te afirmar é que eu ganho muito. Eu acredito que é muito, um pouco mais do que você e um pouco menos do que o Neymar. Ótimo! Aí eu respondi, mas assim, eu não te respondi aquilo que você queria ainda. Entendeu? Mas a ideia é essa, cara, é fazer pergunta. Aí eu vou falar para vocês. É, o que é melhor? Viajar para Disney ou viajar para Grécia? Aí tem gente que já vai responder aqui. A Disney é melhor. Eu amo a Disney, eu quero ir para Disney. Aí o outro fala, a Grécia é melhor, eu amo a Grécia. Entendeu? Vocês já Tô estão cansado doidos da para Disney, responder que quero eu conhecer sei, a então não Grécia. estão? Oi, Marcelo, fala aí. Tô cansado da Disney, quero conhecer a Grécia. Você quer conhecer a Grécia. Aí o Inácio. Tá de mão levantada, Inácio? Quer falar também? Ô, ô Fernando, Tá. só pra dizer um negócio aqui, é muito interessante isso que você está falando, responder com uma pergunta, né? Eu não sei se você já passou por uma seguinte situação. Às vezes você tá, que nem você, às vezes você faz mentoria e tal, né? E já não sei se já aconteceu com você, de no meio da sua mentoria você dá um exemplo e a pessoa fala assim, você tá com várias outras pessoas junto, a pessoa fala assim, não, Fernando, eu não concordo com você. Eu acho que você está totalmente errado nisso que você está falando. E aí aquilo ali te traz um impacto, né? E você perde até a voz e o jeito, né? A forma como responder, né? E assim, você eu não sei se é responder com uma pergunta ou a melhor forma é você responder de forma assim, concordando com a pessoa, né? Porque a pessoa, às vezes a pessoa fala, não concordo, né? Mas você fala,
você fala assim, é excelente essa situação, né? É excelente o seu ponto de vista, né? E você reverter isso daí em favor de você, né? Porque às vezes você está fazendo tá no meio de um monte de gente, você fica numa saia justa, né? Eu não sei se você já pegou situações como essa, né? Eu ainda não peguei, mas eu devolveria com uma pergunta, de uma forma bem tranquila e humilde, entendeu? Porque se a pessoa não concorda, é o ponto de vista dela, entendeu? O que eu tô falando para vocês aqui, a gente investiu um caminhão de dinheiro para aprender, entendeu? Então, assim, a gente tem falado coisas com embasamento, inclusive até científico, e na palavra, inclusive, a maioria das coisas estão tudo na palavra, né? Então, aí se a pessoa fala um negócio desse, eu vou perguntar. Igual, por exemplo, nas vendas no solar, a pessoa me pergunta, isso é solar? O que que eu falo? Eu falo, o que que você sabe sobre solar? Qual que é o seu entendimento sobre isso? É. Entendeu? Por exemplo, eu estou É. vendendo alguma coisa, aí a pessoa fala para mim, tá, mas isso é aquilo lá, tal, não sei o quê. Aí eu falo, tá, mas o que que você sabe sobre isso? Você gosta disso ou você não gosta? Aí a pessoa vai falar a opinião dela. Então, por exemplo, solar. A pessoa fala, não, eu não gosto de solar, não gosto. Aí eu falo, ah, é, mas o que que você ouviu falar sobre isso? Por que que você não, o que que te leva a não gostar? Vocês não usam o porquê, tá, gente? Oi, Érica, olha que esposa virtuosa, parabéns, hein, servindo o marido aí com um detox, aí sim, hein, mulher virtuosa. Aí, aí, olha só, Fernando, aqui, aí. Pensam, hein? Aí sim. Mamãozinho com queijinho e suco detox. Olha só, Érica, a palavra de hoje aqui, ó, no Provérbios, está escrito assim, ó. Toda mulher sábia edifica sua casa. Parabéns, Mas Amém. a tola destrói com as próprias mãos. Eu creio. A frase muito Gente, diz, bom, né? muito bom bom. dia para vocês, viu? Bom Bom dia. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fernando, é interessante essas coisas, né? Porque Jesus falava muito por parábolas, né? E ele ensinava por parábolas. E às vezes, quando ele ensinava por parábolas, muitas vezes ele estava querendo passar aquilo que ele pensava, né, de uma forma diferente, né? Uhum, E até um dia desse você falou a, sobre o texto do semeador, né? Que o uhum, semeador ele veio a semear, tal, não sei o quê. E, e ele estava ensinando muito com isso, né? Na realidade, ele não estava nem falando muito sobre sementes, né? Mas ele uhum. estava falando que a semente que ele estava falando dele mesmo e estava falando do coração das pessoas. Então ele lança a semente e algumas pessoas elas Chico, entendem aquilo que o reino está dizendo, né? Chico, Né? A palavra do reino. Ele Chico. lança. Algumas palavras que ele fala caem em solo bom, que são na vida de algumas pessoas que às vezes elas aceitam, outras se distraem com a situação da vida e se Uhum. desviam daquilo ali, né? Então ele estava semeando a palavra do reino Exato. para as pessoas e para o coração, né? Naquele exemplo que ele fez ali, ele trouxe, claro, para o propósito dele, essa parábola. Mas aquela parábola, ela pode ser usada para N coisas. Sim, Para N coisas. Porque tudo é semente, né? é, Inclusive, é, é assim, a lei da semeadura, ela com certeza é aquilo que você é uma explicou. lei. Aquilo que você semear, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem outro jeito. Então, Exato. aquilo que a gente semeia, né? A gente está semeando aqui conhecimento, né? E a gente vai Sabedoria. colher. Sabedoria. Isso aqui que a gente está buscando é sabedoria. Por quê? Porque eu não quero que vocês só tenham conhecimento. Se eu vim aqui todas as manhãs passar conhecimento para vocês, vocês pegarem isso e só terem de conhecimento, cara, é só você ter uma biblioteca aí, entendeu? A ideia é que vocês peguem isso que a gente está passando, essa sabedoria aqui, e vocês peguem isso e coloquem em prática. Isso é sabedoria. Porque ter conhecimento e não colocar em prática é a mesma coisa que não ter. Entendeu? Então, é isso aí mesmo, Marcelo. Muito bom. Mas o que que eu estou querendo mostrar é o seguinte, vamos lá. A pergunta, ela é muito poderosa. Então, eu passei a agir com a minha esposa com perguntas, só que ela também é Master Coach, né? Então, você imagina aqui como é que é engraçado, né, a nossa vida, né? Meu Deus do céu. Né? Minha sogra morou uma época aqui com a gente, ela viajou para cá e ficou aqui, né? Aí a minha sogra falava, nossa, é muito engraçado ver vocês dois, gente. É um querendo ser mais sábio que o outro, né? Um fala uma coisa, o outro pergunta do lado de cá, e o outro pergunta do lado de lá. Aí fica ela achou muito engraçado.
E a gente usa muito isso, né? Porque a gente aprendeu e depois que a gente aprendeu, a gente coloca em prática, tanto para os negócios, para a vida, para todas as áreas. E eu comecei a agir mais com perguntas. Então, eu quero dar um feedback para uma pessoa. A pessoa, eu sei lá, a pessoa eu acho que ela está sendo muito sem noção e tal, não sei o quê. Ao invés de eu chegar nela e falar assim, ó, cara, eu acho que você está sendo muito, você está falando demais, você está falando muito alto e não sei o que, não sei o que lá. Você não acha que você vai incomodar falando isso, pessoa? Você está afirmando. A pessoa vai falar assim, isso é a tua opinião, o problema é seu, não sei o que, não sei o que, lá, 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 lá. Beleza, você está querendo ajudar, mas sabe o que acontece? Você atrapalha. Te atrapalha. Ele vai se bloquear para aquilo que você está tentando falar e não vai querer te ouvir mais. Tudo que você falar depois, ele não vai querer te ouvir mais. Agora, se você chegar e falar assim, fulano, olha, o que você acha que é mais, sei lá, de repente é interessante você fazer desse jeito ou desse jeito? Aí a pessoa vai pensar. Você entendeu? Aí ela vai pensar. Aí ela pensa, poxa, é verdade, né? Eu acho que se eu agir desse jeito é melhor, né? Aí de repente a resposta veio de onde? Veio de dentro. Não foi você que enfiou igual abaixo. Então, tipo assim, com todos os seus relacionamentos a partir de agora, tenta ser um pouco mais inteligente e agir com perguntas. Porque às vezes a pessoa te falou uma coisa e você acha que entendeu o que ela falou. E aí você vai e já julga. Por que você estava falando assim, não sei o que, não sei o que lá. Mas às vezes a pessoa estava querendo falar outra também. Principalmente em relacionamento. Ela não é assim, gente. É ou não é, Ana, assim? É importante parafrasear. Parafrasear, exatamente. Qual que é? Tipo assim, Ana, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você falou isso, isso. Aí você vai e responde com outra pergunta. Para entender realmente qual que é a profundidade daquela pergunta daquela pessoa, por que ela está te perguntando aquilo, por que ela está afirmando aquilo. E aí você começa a ter uma sabedoria aí muito poderosa para você lidar em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Então, hoje, vocês vão aprender a fazer perguntas, tá? A gente vai aprender a fazer perguntas. Eu estava falando que existe uma pergunta que principalmente o brasileiro usa muito, né? Tem três tipos de porquês, né? Que é o porquê. O porquê, inclusive, tem um cachorro latindo, eu vou fechar, acho que é o áudio da Ana. Tá, fechei. O porquê, ele cria um looping na pessoa, entendeu? Então, se eu estou, por exemplo, numa consulta de coaching, por um exemplo, né? Tentando identificar as crenças mais enraizadas naquela pessoa para a gente poder ressignificar e transformar aquela crença limitante numa crença fortalecedora, positiva. O que eu faço? Se eu ficar perguntando, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? A pessoa entra no looping, entendeu? Ela entra no looping e não sai daquele looping. Então, a gente tem que trocar o porquê por um exemplo, por que você faz isso? Ao invés de perguntar por que você faz isso, você fala o que te leva a fazer isso. Então, conseguiram entender? O porquê entra no looping e não sai do looping. E aí não chega em lugar nenhum. Agora, o que te leva a fazer isso? Aí a pessoa vai pensar, peraí, o que me leva a fazer isso? Tá, entendi. Aí, por exemplo, eu perguntar pro Marcelo, Marcelo, o que te impede de fazer tal coisa? E aí, tá entendendo? São perguntas extremamente poderosas. O que te impede, Stephanie, de poder começar a atender pessoas pelo mundo inteiro, como nutricionista? Entendeu? Aí ela vai entender. Tem um cara aqui nos Estados Unidos que ele tem um podcast que é muito legal, ele chama Lewis. E ele entrevista uns caras multibilionários, assim, multibi em dólar. E eu tava engraçado uma entrevista que ele tava com o Grant Cardone. E tava uma entrevista com o Grant Cardone, e o Grant Cardone falou assim: não, esse ano eu acredito que a gente vai faturar aí, né? Pelo menos a gente está chegando na casa dos 200 bilhão. Ele falou, acho que alguma coisa assim. Acho que é 90 bi. 90 bi. Ele falou, estamos chegando na casa dos 90 bi e não sei o que, não sei o que lá. Aí, de repente, ele pegou e fez uma pergunta assim pro cara. Interessante. E o que te impede de chegar no 100 bi? Uma parada doida assim, entendeu? Aí o Grant Cardone parou assim, como é que é? Aí ele pensou, eu acho que o que me impede poderia ser isso, tal. E começou a trazer a solução. Então são perguntas que você consegue fazer com que a outra pessoa do outro lado pense um pouquinho, o cérebro funciona e te traz uma solução. Tá, mas a gente está falando isso no relacionamento. O que eu quero ensinar vocês hoje é, na verdade, como você lida com isso com você mesmo.
Ah, agora eu entendi o propósito, então, aqui que você está querendo trazer. Que é fazer, na verdade, um auto-coaching. Então, você vai ter uma ferramenta hoje que é saber fazer perguntas. Depois, você vai aplicar essas perguntas na sua própria vida. E aí você vai conseguir chegar nos resultados que você quer para ter uma vida plena. Era aqui que eu queria chegar com vocês. E agora a gente vai entrar na aula, beleza? Antes disso, pode falar, Alexandre. É, bom dia para todo mundo, mais Bom uma vez. dia. Então, eu estava vendo você falando aí do solar, aí eu lembrei que ano passado, né, assim, quando eu estava atuando na minha profissão, todo ano eu sempre ia fazer a cobertura das feiras de franchise que tem aqui no Rio, né? Eu já comentei isso aqui, né? E sempre pegava o contato das pessoas, né, porque sempre pensar, pô, se eu tiver que falar desse assunto em algum momento, é bom ter alguém, porque jornalismo é assim, né? É sempre bom você ter um especialista para ilustrar a matéria, né? E aí eu peguei contato desse pessoal da área de placa fotovoltaica, né, e tudo, né? E aí, o ano passado, um desses caras me ligou, que ele achou que eu ainda estava atuando na profissão, né? E ele falou assim, cara, eu estou fazendo um evento, né, na região dos lagos e eu queria saber se vocês podem ir lá cobrir, se for o caso até pague, não sei o que, bababá. Aí eu conversei com ele, pô, eu não estou mais atuando na profissão, não sei o que, é mesmo e tal. Aí ele falou, você está fazendo o quê? Eu falei, agora eu estou uberista. Eu brinquei com ele. Aí ele falou, você não gostaria de atuar vendendo placa fotovoltaica? Eu tô ainda atuando com franquia e tal. Aí eu falei, na ocasião, eu falei, não, cara, eu não tenho dinheiro para. E realmente eu não tinha, né? Aí ele falou, vende o teu carro, vem trabalhar aqui com a gente, blá, blá, blá. Eu não aceitei, sabe? Hoje eu vou dizer para você que eu me arrependo de não ter. Eu tô lembrando isso que estava falando aí de negócio de luz solar, né? E a outra coisa que eu queria falar, que você está falando das perguntas aí, no curso de comunicação, a gente tem, né, a parte de entrevista, que aí tem algumas coisas que você falou aí que é bem pertinente a isso, né? Mas, assim, no nosso caso, é a gente sempre fazendo a pergunta para poder retirar da pessoa, né, a resposta que a gente quer, induzindo ela, né? E tem essa coisa que você falou, de você perguntar também para levar a pessoa à reflexão. É muito interessante isso. É Exatamente, isso. é isso aí. Muito bom, Alexandre. Muito bom. Mas, cara, não se arrepende, não. Sempre tem tempo aí, você tem muito tempo de vida aí para poder fazer aquilo que, né? De repente, aquilo lá foi uma semente que foi plantada e que pode germinar agora, tá bom? Então, pega isso como de repente, sei lá, um sinal, alguma coisa assim. Se isso deu desejo no seu coração, cara, busca mais informações e vai para cima, tá bom? Mas a pergunta é exatamente isso, ela é extremamente poderosa. Jesus, quem considera que Jesus era um cara sábio? Ele agia com perguntas, certo? Então, o que te impede nesse dia de hoje, começar a usar mais perguntas? Tá? Quando você faz perguntas, você transfere pressão e você, ao mesmo tempo, você se torna muito sábio. Se você está numa mesa com pessoas muito inteligentes e você fica falando, pode ter certeza que aquele cara vai falar, Ih, esse cara fala demais, meu Deus do céu, não sei o quê. Agora, quando você está numa mesa e você faz perguntas interessantes, aquilo ali marca. Lembra que eu falei para vocês, uma vez a minha cunhada, sem querer, em casa, ela me perguntou assim, Fer, quantos amigos verdadeiros você tem? Só que ela não quis ser coach, mas ela me fez uma pergunta assim, e na época me fez refletir. Eu fui embora, esqueci de responder e fiquei refletindo. E aquela pergunta dela transformou minha vida, porque eu refleti tanto sobre aquilo, e depois eu entendi que, na verdade, naquele momento eu não tinha amigo, e por isso que eu não respondi para ela. E eu achava que eu tinha. E naquele momento, verdadeiramente, eu não tinha. Tipo, eu não tinha um amigo que eu pudesse contar, confiar, ligar, e tipo, ele não fosse me julgar, ou era tudo interesseiro, entendeu? Então, isso foi muito poderoso. Então, imagina o quanto você pode ser sábio e ajudar as pessoas a extrair as respostas que estão dentro delas através das perguntas. Porque se a resposta foi extraída, é como se fosse um ouro, um diamante que foi extraído de dentro daquela mina, entendeu? Só que veio dela. Aí automaticamente fica muito mais simples de você poder conquistar aquilo que você quer. Você chegar no teu propósito, entendeu? Então, se eu chegar numa mesa hoje e perguntar assim para
cara que é bem sucedido, e eu chegar e ficar falando, Leonardo, deixa eu tirar uma foto com você. Isso é uma aula de network, né? Mas assim, deixa eu tirar uma foto com você, cara. Pronto, você já perdeu muita moral. Agora, se você chegar, o cara famoso lá, e você pergunta para ele, vem cá, qual foi o teu maior fracasso? Eu já te passo, Mário. Qual foi o teu maior fracasso? Aí, de repente, o cara vai falar, putz, maior fracasso? Vou contar. Aí ele começa a contar. Cara, esse cara vai gravar, porque ele, às vezes nunca ninguém perguntou isso para ele. Ele não tem coragem, o cara é muito famoso, muito bem sucedido e tal. Aí ele faz perguntas assim que faz a pessoa realmente pensar e ter Qual que é a sua missão de vida? Entendeu? Você está numa reunião de negócio, pergunta sobre política descontraídamente. Aí depois que você pergunta um pouco sobre política, aí você pergunta mais algumas coisas e tal. Aí você, depois que você perguntar algumas coisas aleatórias, você sabe mais ou menos como aquela pessoa pensa. Aí você sabe para onde você vai conduzir. Entendeu? Então, é muito poderoso isso daqui, beleza? Vamos então para a aula de hoje. Mário, fala aí com a gente e a gente já passa aqui para a aula. Fernando, realmente a pergunta é muito importante, mas a gente também tem que saber como colocar essa pergunta, né? Não pode sair aleatoriamente fazendo qualquer tipo de pergunta, né? Eu acho que a pergunta tem que ser inteligente também. E isso que é interessante você dar esse feedback para a gente. É exatamente isso. Então, o que que acontece? Você pode estudar sobre como fazer perguntas, entendeu? Você pode estudar como fazer perguntas. Tem alguns livros, tem hoje perguntas que você pode fazer de acordo com... Você pode treinar quais são as perguntas que você vai fazer, entendeu? Então, por exemplo, Ah, tá. interessante, ó, qual que é a sua missão de vida que te inspira a viver? Olha aí, o que que você pode fazer para transformar a experiência negativa em aprendizado? Entendeu? Ao invés de você chegar na pessoa e falar assim, nossa, você está muito negativa e não sei o quê, entendeu? Fala assim, Por que você está negativo e tal? por que que Esse você está tipo de pergunta negativo? assim. A pessoa fala, mas eu não estou negativo, entendeu? É, Aí você isso aí. faz invertido, você fala, o que que você pode fazer para transformar essa experiência negativa em um aprendizado? Como que essa situação Verdade. negativa contribuiu para a sua vida positivamente? Tá entendendo? O que fará na prática para você não perder o seu foco? São perguntas interessantes, assim, ó, para você poder realmente trazer luz. Depois você manda esse canal, então, tá? Me interessei muito por isso. Exatamente. E tem um livro também, depois eu posso passar lá depois para você, que é O Poder das Perguntas também, que é muito, muito legal. Então, ó, por exemplo, Obrigado. o que você vai fazer na prática para não perder o seu foco? Você teve um desempenho extraordinário nesse período. O que que você acredita que vai ser determinante para você ter um resultado ainda maior? Tá entendendo? Então, assim, você vai fazendo perguntas, mas vai no final, você joga a pessoa para onde você quer que ela vai. Não para negatividade, sempre para o positivo. E aí, automaticamente, as coisas vão fluir de acordo com o que você quer. Entendeu? Beleza? Por exemplo, quando eu vendia, eu tinha que entregar o produto, né? Eu vendia sem ter o produto, aí eu tinha que entregar o produto. Teve uma época, por exemplo, que eu vendi perfumes, né? Aí eu ia entregar o perfume. Sabe o que eu fazia? Eu não ligava para a pessoa da perfumaria e falava assim: Ô, então, tudo bem? Eu tô com o seu perfume hoje para te entregar, né? Você ainda vai querer? Ó, tem gente que faz isso, pelo amor de Deus. O que que eu falava? Eu falava assim, eu tô indo te entregar o seu perfume, como que você gostaria de que eu levasse o seu troco? Você vai precisar de troco? Entendeu? Então, tipo assim, era uma pergunta onde eu queria saber, né, se de repente ela ia estar lá para poder me atender, para receber, mas ao mesmo tempo eu não fazia uma pergunta para tentar fazer ela pensar que não iria comprar mais de mim, entendeu? Porque tem gente que faz isso. Então, mas maravilha. Vamos então para as perguntas aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Agora que a gente vai começar para valer. Dia 14 e 21. Então, a gente vai entender como que a gente faz um auto-coaching, tá? Nesse dia agora. Beleza. Como que você vai fazer isso? Ó, a frase do Anthony Robbins. Perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. Pessoas bem-sucedidas fazem melhores perguntas e, como resultado, obtêm melhores respostas. Tá entendendo? Quem tá falando isso? O Anthony Robbins. Hoje, o maior treinador, consideravelmente, hoje, financeiramente, do mundo, né? Um treinador que é bilionário com treinamentos, entendeu? Que lota multidões aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, entendeu? Realmente, ele falou isso aqui. Faz sentido, gente, isso aqui que ele falou? Perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. Então, se é assim, quem que quer ter uma vida de alto nível? Alguém?
Exatamente é isso que a gente está ofertando aqui com essa aula de hoje. Então, você está pronto? Vamos lá. O que você tem que fazer? Você estabelece um objetivo na tua vida. Qual que é o teu objetivo? Lembra que a gente fez o MAS e a gente determinou algumas áreas que a gente quer transformar? Qual que é a área que você colocou que você quer transformar? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Então, de forma clara e objetiva, você vai fazer através de um desenho ou imagem esse seu objetivo. Então, por exemplo, um objetivo financeiro, um objetivo no pilar da saúde, um objetivo no pilar dos amigos, um objetivo de contribuição social, um objetivo na área da espiritualidade, entendeu? Qual objetivo que você quer definir? Qual área? E aí você desenha. Traz a imagem. Ó, aguinha com limão, hein, Ana? Que lindo, ó. Um brinde, então, ó. Vamos lá. Cria a pergunta base. Exemplo. O que mudarei em mim e na minha vida profissional? A pergunta base aqui, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer aqui ganhar... Quem que quer aumentar o Prolabore ou, de repente, o ganho mensal? Eu vou pegar alguém de exemplo aqui. Vamos lá. Eu. Tá. Aí vamos imaginar que você quer ganhar 15 mil dólares por mês aí. Beleza? Beleza, Stephanie? 15 mil dólares mês? Dá para começar, né? Vamos lá. Sim. Aí, pergunta base seria assim, ó, o que eu mudarei em mim e na minha vida profissional? Objetivo, conseguir uma retirada mensal de 15 mil dólares. Troca para dólares, tá? Que real não vale mais nada. Como conseguir retirar um objetivo é esse? Simbolizando que você quer ganhar 15 mil dólares mês. Aí você vai fazer a pergunta básica. O que eu mudarei em mim na minha vida profissional? Aí agora vão as perguntas, tá? Aí você vai pegar essa pergunta base, que é o que mudarei em mim e na minha vida profissional. Mantenha a sua pergunta base e aí você vai criar novas perguntas em cima da pergunta base. Tá? Como que vai funcionar? Você vai falar assim, ó, o que eu mudarei em mim na minha vida profissional? O que mudarei no meu comportamento dentro da empresa? Dentro do meu negócio? O que eu estudarei? De quem me aproximarei? Como me vestirei? Que cursos eu farei? Que livros eu lerei? E aí você vai fazendo essas perguntas. O que farei de diferente hoje? E no total, 35 perguntas para conseguir uma retirada mensal de 15 mil dólares mês. Então, você pega essa base e você vai fazendo outras perguntas parecidas com essa, tá? Detalhe, gente, não é para responder, tá? O exercício é fazer as perguntas, entendeu? Então, tira a pressão de responder as perguntas. É só fazer as perguntas nesse primeiro momento, entendeu? Isso é um auto-coaching. Cara, isso aqui é muito poderoso, de verdade. Quem quiser fazer esses 15 mil dólares por mês, no caso do Enes, como eu parei para retirar 30 mil dólares por mês, que é a meta dele que ele quer ir agora para o mês de fevereiro, né? Março, você falou março, né? Mas eu acho que fevereiro você bate isso aí, tranquilo. Então, olha lá. Aí você faz 35 perguntas. Então, o que mudaria em mim na minha vida profissional? O que mudaria em meu comportamento dentro da minha empresa? O que eu estudar, o que eu vou estudar? De quem eu vou me aproximar? Como eu vou me vestir? Que curso que eu vou fazer? O que eu farei de diferente nesse dia de hoje? E aí você coloca quais são as pessoas que eu vou modelar e vai colocando. E vai colocando. E aí você faz 35 perguntas e deixa incubada. Essa que é a ideia, tá? Aí você faz as perguntas e deixa incubada. Lê as perguntas e deixa incubada. Escreve, lê e deixa incubada. Automaticamente depois, tá? Você vai fechar esse caderno e vai deixar as perguntas incubarem. Esse que é o propósito dessa ferramenta. E aí você vai fechar isso pelo período de 2 a 3 dias. De 2 a 3 dias. E nem pense mais sobre essas perguntas. Após alguns dias,
2 a 3 dias, você vai abrir de novo esse caderno e aí você vai passar a responder as perguntas. Entendeu? Por quê? Você está jogando uma vibração, uma pergunta. A Bíblia fala que nenhuma palavra volta vazia. Você já ouviu falar disso? Então, o que acontece? Você vai mandar essa pergunta e aí você vai, na verdade, fechar o caderno. E aí o teu cérebro vai começar a trabalhar para te trazer a resposta daquela pergunta junto com toda a questão vibracional, energética e espiritual. Estão entendendo? E aí, automaticamente, você vai abrir depois de 3 dias e você vai passar a responder essas perguntas detalhadamente. Com compromisso em cada resposta. Entendeu, Stephanie? Compromisso. Então, assim, responde a pergunta que você fez e cria um compromisso. Responde a pergunta e cria um compromisso. Coloque as respostas em ordem de prioridade e execução. Aí você vai pegar as respostas em prioridade e execução. Qual que vai ser o que você vai executar primeiro, o que você vai executar depois, para poder ter uma retirada de $15 mil por mês. Aí você vai organizar as perguntas e descartar as que são irrelevantes. Tem pergunta que vai ser relevante para o seu resultado, então você tira elas. Mas aí você organiza as respostas junto com as perguntas. E depois você vai imprimir as mais importantes e vai criar um plano de ação usando o 5W2H ou qualquer outra estratégia de plano de ação. Especificando quando, como, com que recursos você vai realizar esse objetivo, conforme o modelo de plano de ação que a gente já apresentou para vocês aqui. Se você tiver desafios ali para poder conseguir as respostas, você leia as perguntas. Você vai ler as perguntas e vai te trazer um pouco mais de clareza. Então, o exercício de hoje é esse aqui, ó. Estabeleça o objetivo, crie uma pergunta base, baseada no teu objetivo, mantenha sua base e crie novas perguntas, feche o caderno, deixe as perguntas incubarem, após alguns dias responda detalhadamente, coloque as respostas em ordem de prioridade e execução, organize as perguntas e descarte as irrelevantes, imprima as mais importantes e crie um plano de ação. E todo dia você pode ler as suas respostas. E aí eu coloco agora uma outra pitada, que é aquela do ritual do dormir. Então, antes de dormir, o que a gente faz? Nós agradecemos pelo nosso dia, oramos, fazemos a nossa... Eu gostei muito da palavra que a Stephanie usou ontem, né? Que ela ensina para os pacientes dela a fazer uma higiene do sono, né? Faz uma higiene do sono, é muito legal. E aí, nesse momento da higiene do sono, você vai orar, você vai agradecer, você vai fazer, se você precisar, né, o ritual de paz, e vai fazer e vai perguntar, e vai mandar de novo. Então, por exemplo, pode perguntar, como eu farei, pai, para poder ter uma retirada mensal de $15 mil por mês e tal. E você pergunta como. Eu, por exemplo, estou numa pergunta agora que é como ser partner na companhia onde eu trabalho, né? Que é um desafio bem alto, assim, sabe? É um baita prédio que eu tenho que escalar, um Everest. E aí, eu tenho que fazer, na verdade, 70 instalações, entendeu? Num período de 2 meses. É bastante coisa, entendeu? Então, hoje na companhia dos americanos, que tem já desde 2017, eu acredito que tenha 5 partners na empresa inteira, entendeu? Com mais de 20 mil vendedores. E eu vou chegar, entendeu? Vou ser um sexto ou sétimo. Eu espero que seja o sétimo, né? Porque aí é plenitude, aí melhor ainda, né? Para falar do propósito do pai para mim. E aí todo dia eu fico assim, eu tô perguntando, como ser partner? Como ser partner? Tô na rua, tô no carro, fecho o olho, como ser partner? Entendeu? E aí Deus vai me mandando a semente. Pai vai mandando a semente, vai mandando a semente. Aí eu vou colocando ação, eu vou colocando ação, aí eu vou colocando ação e tal. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas por que você conseguiu chegar a partner? Cara, não foi eu, não. Foi papai que me deu saúde, o ar para respirar, sabedoria e discernimento, ideias. Agora, a ideia não colocada em prática é uma semente que você está comendo, não está plantando. Ideia, você pode ter uma bacia de ideia aí. Uma bacia. O cara chega em mim e fala, Fernando, estou com uma ideia maravilhosa, não sei o quê. Eu falo, não vale nada. Não vale nada. Agora o cara chega, Fernando, tive uma ideia, coloquei em prática e deu esse resultado. Pode ser um resultado mínimo, mas pelo menos eu já consigo metrificar. Eu falo, cara, então já está validada essa ideia aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer de negócio. Tá entendendo? Que ideia por ideia, cara, tem de balde. Tem de balde. Agora eu quero ver ideia executada. Entendeu? Então,
quando você usa as perguntas para lidar nos seus relacionamentos e usa as perguntas para poder atingir os seus objetivos, é muito poderoso. Você está aqui, beleza, vamos sair então da área de espiritualidade, que é, nós somos seres espirituais, vocês sabem, né, gente? Nós somos seres espirituais vivendo em uma experiência carnal, tá? Então, nós somos seres espirituais, tudo é espiritual. Por mais que você não esteja vendo como Wi-Fi, o campo espiritual existe. Então, as perguntas vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Agora, vamos trazer para o campo quântico? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Vai lá, assiste aí, anota aí um documentário para vocês assistirem. Quem somos nós? Quem somos nós? Aí você vai entender um pouco mais de física quântica, né? E esse documentário, ele vai mostrar várias experiências que falam exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Tipo assim, aquilo que você fala, aquilo que você vibra, aquilo que você não sei o quê, papapá e tal. Então, tudo é desse jeito. Tudo é assim. Então, quando você envia uma palavra, ela não vai voltar vazia. Então, usa as perguntas para conquistar os seus objetivos, tá? E, ao mesmo tempo, você usa as perguntas para lidar nos seus relacionamentos e transforma esse dia de hoje, né, em poderosas perguntas aí para o seu lidar. Alguém quer fazer, inclusive, alguma pergunta? Eu sei que essa aula é um pouco assim, meio profunda, algumas pessoas ficam meio perdidas e tal, em crise, né? Como o André ficou na última aula de PhD, mas vamos lá, gente. Hoje é a aula de perguntas. Vamos lá. Ô, Fernando, sou Enéas aqui. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Você tá meio embaçado Ok. de lado, mas tô te ouvindo. Não sei por que tô assim. Não tá voltando. Enfim, eu queria perguntar como eu ah, melhorar minhas técnicas de venda, porque ontem foi um massacre lá no Dornock. Uhum. Não teve nenhum lead, mas eu percebi que eu não estava, tipo, usando os gatilhos certos, né? Então, eu tenho que começar a melhorar isso hoje. Só que eu não sei de onde começar, né? Uhum. Entendi. Enéas, é aquilo, né? Você tem que treinar o script. Quando você treina o script e você sabe com segurança aqui, é mais ou menos aquilo. Ó. Por que que eu fiz o script aquele dia no escritório sem ler, sem fazer e fiz de pau lá de uma única vez? Porque para mim, cara, aquilo é muito automático já. Então ele já não está no nível de consciente incompetente. Para mim, ele já aquele tipo de situação de script, ele já está no nível de incompetente consciente, inconsciente competente, né? Que é o nível onde eu não preciso mais pensar para poder fazer. Então fica muito mais fácil. Mas como que eu cheguei ali? Treinando, entendeu? Treinando. Eu apresento o negócio todo dia. Eu faço 3, 4 apresentações por dia, entendeu? Aí eu ensino, eu falo e tal. Então, automaticamente, essa repetição, ela gera uma linha neural onde eu tenho aquilo ali no automático. Então, você vai ter que treinar. Você vai melhorar as suas habilidades de vendas treinando. E se você imaginar que cada venda média que você faz hoje, você ganha $5.400, uma venda média, né? Tem vendas a gente sabe que dá 10 mil, 15 mil, 20 mil, por aí vai. Mas uma venda média, $5.400. Então, se você pegar $5.400 e dividir isso aí, vai. Com quantas casas você chegou a falar ontem no door knocking? Mas faz 30 casas, mais ou menos. 30 casas? Inclusive um cara, parei na frente da casa de alguém com um carro elétrico e eu falei, esse cara é boa chance para ele querer, né? E Uhum. bati na porta, fez o pitch e o cara falou, perguntou se isso é sobre solar. Eu falei, pode ser, Pode mas ser. Você pode interrompeu ser. uma Eu, tô- pergunta. eu falei, tu tá interessado? Eu falei, ele falou que eu já tenho painel solar, mas como estava escuro, eu não tinha visto, sabe? Sim. Mas então, Mas você está enfim, entendendo a aula de hoje? É que você chegou um pouquinho atrasado, mas assim, depois você reassiste o que a gente falou no início. Porque a aula de sim. hoje é exatamente sobre isso que você aplicou. Você não fez pergunta. O cara falou, é sobre solar? O que que você deveria ter falado?
Por quê? O que que o senhor sabe sobre solar? Como que é o seu entendimento sobre isso? Aí ele ia falar a opinião dele. Aí, vamos supor que ele não tivesse. Ele poderia falar, é ruim, eu não gosto, por causa disso, por causa Eu, daquilo. eu, Você vai fazendo perguntas, você vai extraindo da pessoa o motivo, entendeu? A não, gente na sabe que é verdade, muito bom o solar, e as pessoas que não têm é porque é, eles são ignorantes e não têm a informação que você tem, entendeu? Então, quando você faz perguntas, você extrai da pessoa o que ela não sabe, o que ela realmente está pensando. E aí você consegue direcionar a tua fala de acordo com a resposta que ela precisa ouvir, entendeu? E, por exemplo, aí você falou, você perguntou, é interessante para você? Essa pergunta não é uma pergunta fechada. Ela fala não. Falou, você falar não, acabou, pronto. Ah, então tá bom, senhor, tchau. Né? Então, você tem que fazer é, perguntas fechadas, entendeu? Tipo assim, o que que você prefere, cartão ou dinheiro? Né? Qual que você prefere, o leasing ou a compra? Entendeu? Perguntas que onde você vai fazer duas perguntas que vai induzir ela a comprar de você, entendeu? Não que você vai falar, você quer comprar, senhor? Ele fala, não. Agora eu falo, qual que você prefere, né? Você prefere pagar em dinheiro ou em cartão? Você prefere pegar o leasing ou o mosaico? Ou financiamento, entendeu? Então você traz para o seu mundo, para onde você quer que ela vai. Pode falar, amor. Ó, deixa eu dar uma contribuição aqui para vocês. Uhul! Na verdade, a grande dúvida que eu estou percebendo deles é essa. Até pegar esse flow das perguntas. Eu também tinha essa dúvida quando eu comecei, quando eu aprendi, falava assim, tá, mas como que eu vou saber como conduzir a pergunta certa e tal? Então, a pergunta antes dessa pergunta é a seguinte: o que eu quero com essa pergunta? Então, existe uma pergunta antes da pergunta. Então, a pergunta principal você tem que fazer antes de você fazer para a pessoa na qual você está conversando, ou é um cliente, ou o que for, é qual é a resposta que eu preciso? Qual é o objetivo que eu quero atingir, que eu preciso atingir? Porque quando você se faz essa pergunta para você mesmo, fica mais claro qual é a pergunta que você vai fazer para a pessoa. Então, vamos lá. No primeiro contato aí do Enéas, vou dar esse exemplo do Enéas que ele deu, que tá mais latente, tá? Qual Uhum. que era o objetivo do Enéas? Conseguir uma conta, a princípio era essa, para que ele pudesse montar o projeto, para na sequência ele poder apresentar o projeto e aí sim vender. Então, o objetivo principal dele naquele momento, isso, gente, tem que ficar muito claro. Esse passo a passo sobre o nosso objetivo naquele momento que a gente está conduzindo a conversa, tem que ficar muito claro. Então, qual que é o primeiro objetivo? Conseguir a conta. Então, por isso que ele fez essa pergunta. E o objetivo final, o primeiro é esse, o final é vender para ele. Aí estava escuro, ele não conseguiu visualizar. Como ele não conseguiu, como Enéas, você não conseguiu pensar antes, assim, fazer essas perguntas para você antes, porque você ainda não tinha esse conhecimento, te faltou repertório. Então, beleza, o cara já tem, incrível. Você poderia até fazer um trocadilho e falar assim: ah, eu vi que você já tem painel solar, queria só saber o quanto você está satisfeito e o quanto você gosta. Porque, ó, você está conduzindo ele. Se ele já tem, com certeza ele gosta. Então ele vai dar uma resposta o quê? Uma resposta positiva. E nesse caso é isso que você quer. Porque qual que vai ser o objetivo final dessa pergunta? Você pegar indicação com ele. Então ele não é uma pessoa perdida. Ele é uma pessoa que já tem, que possivelmente ele está satisfeito. Então você vai buscar com ele a resposta satisfatória. E como que tá? Você está gostando do serviço? Quanto tempo faz que você colocou? Poxa, muito bom. E você conhece algumas pessoas que, assim como você, também precisam economizar? Pô, conheço, maravilha. Então, eu estou aqui exatamente para poder servir os seus amigos. Fala para mim, quais amigos que você quer abençoar hoje para uma consultoria gratuita, que eu estou aqui exatamente para isso. Entende? Então, você você saiu daquele momento, ou seja, não é perdido. Foi perdido porque, de repente, você não tinha esse repertório. Então, não é porque a pessoa já tem que você não pode extrair mais dela, né? Então, a pergunta que a gente tem que sempre fazer é: qual que é o meu objetivo final? Então, ó, aí eu vou dar um outro exemplo, não falando de trabalho, não falando de profissional, vou dar um exemplo sobre relacionamento. Quando a gente vai para aquela conversa, né? Ah, precisamos ter uma conversa, alinhar algumas coisas, reunião de família. Gente, quando eu entendi isso aqui, e todas as vezes que eu faço de forma intencional, tanto eu quanto o Fernando, a gente consegue ter mais sucesso nos nossos combinados, nas nossas conversas, tá? Então beleza, você vai fazer o quê? Qual que é o meu objetivo final? O que eu quero chegar?
Eu quero brigar? Eu quero ficar brava? Ou eu quero simplesmente extrair o melhor disso, arrumar a solução para aquele problema que está instaurado ali. Quando você faz essa pergunta e você já tem essa resposta para você mesmo, você já não vai perguntar com ironia, você não vai nervoso ou nervosa. Então você vai perguntar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu ontem, eu fazendo auto-coaching. A gente estava ali junto com a Stephanie no Zoom. Tinha uma luzinha atrás que estava piscando e ela estava me incomodando. Essa luzinha que o Fernando usa todos os dias aí com vocês, não sei se incomoda vocês, mas ela me incomoda. E eu nunca tinha prestado atenção direito. E aí, na minha cabeça veio assim, ó, para eu perguntar para ele, porque já tá automático a pergunta. Veio assim para eu perguntar: você não se incomoda com essa luz? Aí eu pensei, essa pergunta vai ser ofensiva, vai ser positiva ou não? O meu objetivo é apagar a luz, então a pergunta tá errada. Então, a pergunta tá errada, porque de repente pode ser que ele se ofenda ou que ele não entenda direito. Então eu falei assim: amor, a gente pode apagar aquela luz, por gentileza? Fui mais objetiva, fiz uma pergunta, ele falou que tudo bem e pronto. Então a questão, gente, isso a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Eu quis dar esses dois exemplos, profissional e pessoal, para poder ficar um pouco mais claro para vocês. Então sempre pensem nisso. A pergunta, qual que é o objetivo final? Então tá, eu quero que a pessoa compre de mim. Então, se você quer que ela compre de você, então você precisa ir conduzindo. Você não vai falar assim para ela, que nem o Fernando acabou de falar e o Juliano também falou aqui no chat. Você faz uma pergunta aberta, a pessoa ela vai fugir, né? Então, quando você faz uma pergunta fechada, você prefere branco ou preto? Você não está falando se ela vai comprar ou não. Você está perguntando qual é a cor que ela vai comprar. Pode ser que ela fale azul, beleza, mas só que você extraiu uma resposta positiva mediante aquilo que você quer, de fato, entende? Então, eu acho que a grande questão para a gente conseguir sanar isso, Enéas e todo mundo que está aqui, é a gente sempre entender antes de fazer a pergunta. Qual é o meu objetivo final? E aí você já faz um diálogozinho na sua cabeça para que você consiga buscar as possíveis respostas, porque aí você vai melhorando as perguntas depois da primeira resposta, porque sempre vem outra pergunta depois da primeira resposta. Eu não sei se ficou claro para vocês, não sei se eu consegui contribuir com vocês, mas eu acho que era isso que eu tinha para falar. Sim, Muito sim, bom. ficou claro. Muito bom, muito bom, muito bom. Mentoria da Closer High Ticket do maior player de marketing digital do mundo, hein? Aí sim, hein? Ficou, eu, inclusive, perguntei ao cara se ele está feliz com o Solar, e claro que ele estava, ele falou, ele afirmou isso, né? Só que eu não tinha esse repertório aí para perguntar: olha, se tu gostou demais, por que tu não passa a riqueza para os outros, né? Tipo, passa encomendas para outros, para eu poder passar essas informações para eles. Mas não, eu vou te não ajudar. pensei. Eu vou te ajudar. Mas deixa eu dar aula, né? Mas a pergunta não era essa. Por que tu não passa? A pergunta não era essa. Por que tu não passa? Isso. Se você gostou tanto, querido, me indique alguns amigos seus. Isso. Essa seria a pergunta. Sim, isso aí, né, Mário? Inés, você quer ajuda? Sim, claro. Você está disposto realmente a aprender sobre técnicas de vendas para melhorar o seu repertório? Eu sou. Eu sei que precisa de prática também, para ficar mais natural, né? Beleza, você precisa de algumas teorias e praticar essas teorias que você vai pegar, entendeu? Então, o que a gente passou aqui foi teoria, mas você tem que pegar essas teorias e colocar em prática para funcionar. Agora, o que acontece? A última pergunta. Se eu te der de passar de presente um login e a senha de um curso onde você aprende a fazer fechamentos de alto nível em vendas, você assistiria? Claro. Então, você ganhou. Eu Eu vou tô, passar o eu meu tô acesso. eu tô assistindo vídeos no YouTube, na verdade, mas esse Vou te seria passar um top. acesso de uma mentora que eu contratei o ano passado, e ela é especialista em vendas high ticket e realmente, tipo assim, é o curso um dos melhores que eu fiz sobre vendas até hoje, entendeu? Ensina até você
a extrair as objeções invisíveis, onde você, aquela objeção de crença limitante de infância, onde o cara tá falando uma coisa, mas na verdade ele nem sabe que ele tá falando aquilo, porque a objeção dele é lá da infância, de uma rejeição que ele teve. É mais ou menos uma Também parada quero, louca Fernando. assim, tá? Também quero. Passa para mim também, para mim e para ele. Tá bom. Você passa? Faz sim. Tá bom. Tá bom? Beleza. Vai ser Colocar muito na Vamos minha fazer lista de juntos. vídeos. Eu também quero. Vamos fazer juntos aí. Eu também Ah, quero, eu acho, Fernando. eu acho que todo mundo vai querer, ó, Fernando. Que É, isso? já Eu acho que vai era, ter que Fernando. colocar no Já grupo era. geral. Joga o link no Tu grupo e vendeu, aceita, tu vendeu. deu ruim. Aí, Fernando. Então tá bom, todo mundo quer, então é só $1.000, tá, gente? Então, Beleza. conseguiu 5.000 aqui. Eu vou te dar mais, Fernando. Sim. Aí, tá vendo aí, Enéas? Ó? Isso aí. O retorno vai ser maior. Até ano que vem vou te dar $500 mil Ô, Glória. como Aí. retorno. Tá Boa, vendo? Inês. Vale a pena Só com investir os comissão. 1.000, Fernando. Maravilha. Mas é isso. É Você mais ou menos precisa isso. Você tem que semear, saber Fernando. fazer perguntas. E, gente, eu, quando estou em mentoria, eu sou o rato de pergunta, porque eu sei como funciona e eu pergunto mesmo, cara. Eu pergunto mesmo. Eu tinha um grupo de mentoria que eu entrei aqui nos Estados Unidos, e era, inclusive, esse grupo de vendas. Cara, era só eu que perguntava, velho. Parecia que eu estava sozinho no grupo. Eu comprei uma mentoria em grupo e parecia que a mentoria era individual. Agora eu entendi por que você fala muito em perguntas, gente. Ninguém vai perguntar nada. É porque a pergunta é a alma do bom negócio. Claro, você descobre o que o coração daquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está pensando quando você faz pergunta. Agora, quando você chega firmando, falando e falando, que nem uma matraca, mano, a pergunta te torna interessante. Por mais que você não falou nada sobre a sua vida, você acabou de conhecer uma pessoa, você chega nele e fala: Inácio, você parece ser um cara muito vencedor. Como que foi a sua história? Sucesso. Aí o que que acontece? Aí ele vai pegar, não sei se poderão, Inácio, porque eu sei que é longa a história, mas assim, aí ele vai pegar e vai, nossa, Fernando, obrigado, deixa eu te contar então, quando meu pai veio lá do Nordeste e tal, não sei o que, tal, a gente estava numa festa, de repente, sei lá, uma festa do nada, aí de repente eu faço uma pergunta dessa pro Inácio, acabei de conhecê-lo, cara, ele vai me contar a história da vida dele, quando ele me contou a história da vida dele, eu já conheço tudo sobre o Inácio, entendeu? Aí, de repente, mas tem que ser genuíno, tá, gente? Se você perguntar um tipo de coisa dessa, você tem que dar atenção. É B0, atenção, foco, atenção. Aí ele me conta tudo. No final da festa, no final daquele encontro, eu não falei nada. Só que sabe o que vai acontecer? O Inácio vai ficar comigo na cabeça dele o dia inteiro. Pô, que cara interessante. Gostei daquele cara. Que cara legal. E tal. Porque eu simplesmente perguntei, ouvi e perguntei mais. Só que quem saiu com mais aprendizado desse encontro? Eu mesmo. Eu, que fiz perguntas e ele que trouxe uma história que eu pude pegar vários códigos da história dele que eu posso aplicar na minha vida. E ainda sair de lá como um cara super interessante. A próxima vez que eu falar com ele, Inácio, inclusive, eu não cheguei a te falar, mas eu hoje ajudo pessoas a saírem da escravidão das companhias elétricas aqui nos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe, mas as companhias têm subido ao longo dos anos aí, né, 32% nos últimos 2 anos. E a gente ajuda a pessoa com uma consultoria. E como você foi um cara super interessante, eu amei conhecer a tua história, amei te conhecer, eu quero te ofertar uma mentoria gratuita, uma consultoria gratuita para te ajudar a economizar com a tua energia elétrica. Seria interessante para você baixar a tua conta de luz de repente, sei lá, 30% a 50% ao mês e ao longo de alguns anos você ter uma economia de mais ou menos $200 mil? Eu quero, mas Aí gerou aquela reciprocidade lá atrás, porque ele me achou interessante, ele me achou legal, porque eu só fiz perguntas e fui legal, e com ele, e ele me contou a história, eu aprendi pra caramba. Aí no final ainda faço um tipo de pitch desse, ele vai ter uma reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? Ele tá meio que tipo assim, cara, aquele cara foi legal, ele é confiável e tal. Eu quero sim, Fernando. Pronto, então pronto. Aí ele me passa uma conta, eu faço a consultoria e ele fecha o contrato. Gente, não é difícil, não é. Entendeu? só precisa 6 mil vezes fazer isso e fica natural. Para ter esse tipo de energia na frente do cliente, você chega nesse ponto para tu ter esse tipo de frequência de passar esse pitch, demora pouquinho, mas não é tão... É desafioso mesmo, né?
Eu Porque a acho que tem pessoa a ver um está. pouco com a cultura dele, Mas é Fernando. possível. Eu acho, Não, mas eu acho, eu tem acho a que o ver comigo, principal, mas. É, né? É porque foi criada numa cultura americana e às vezes tem alguns bloqueios. O É isso brasileiro, mesmo. o Uhum. brasileiro, ele tem muito mais facilidade em fazer isso. eu Exatamente. acho que o Mas principal é para o treino, é Verdade. vendedor, treino, na Enéas, hora é de fazer a treino. pergunta, é não deixar o cara entender que você está necessitando vender. Você está vendendo a ideia para o cara de que ele vai sair vitorioso com aquela compra, que ele vai ter um lucro astronômico. Exatamente, é tudo que ensina sempre. Tipo assim, você não tem que ficar falando do produto, você tem que ficar falando fala dos benefícios e algo que vai ser interessante para o outro, entendeu? Isso em vendas, né? Mas vamos voltar para a aula de hoje, que é perguntas. Eu vou passar para a Pri, fala aí, amor, primeiro, aí depois eu Ó, faço finanças. agora eu vou falar uma coisa para vocês também. Seguinte, a pergunta, eu até escrevi aqui mais cedo, né? A pergunta, ela força a pessoa a pensar, certo? Às vezes a Isso. pessoa tá ali falando, falando, falando. Quando você faz uma pergunta, você tá falando e ela tá só tipo ouvindo, você faz uma pergunta, chama a atenção dela para ela poder pensar sobre o que você tá dizendo. A maioria das vezes, gente, faz o teste, é muito legal. A pessoa vai falar assim: o que que você perguntou? Porque quando você faz a pergunta, você fica quieta. Aí a pessoa olha e fala assim, não acho, na cabeça dela, eu acho que ela me perguntou alguma coisa. O que que ela me perguntou? Se eu não estava prestando atenção, então eu vou perguntar de novo. Então você chama a atenção da pessoa. Só que aí eu vou falar uma outra coisa para vocês. Nem sempre a gente precisa utilizar essa técnica ao nosso favor para alguém. Mas vocês podem, assim como o Fernando mesmo falou, e eu aprendi isso com ele, inclusive. Ah, coloca a cabeça de vocês para trabalhar, gente. Eu sei que o sistema não fez isso com a gente gosta das coisas mastigadas, mas coloca a cabeça de vocês para trabalhar. Em que sentido? Vocês vão para uma mentoria, vocês vão para uma reunião, vocês vão para um network, para um encontro de network, vocês vão para alguma apresentação, qualquer coisa que seja. O Fernando, ele é assim, tá? Intencional, sempre foi. Foi por isso que eu casei com ele, porque ele sempre foi inteligente. O que que ele faz? Ele pesquisa sobre a pessoa, ele pesquisa sobre aquele assunto, ele pesquisa sobre aquele mercado. Mesmo que de uma forma assim, rápida. Por que isso? Porque ele vai ter assunto para falar com aquela pessoa, então é como ele acabou de falar, ele vai se tornar uma pessoa interessante, não interesseira, e com base nisso, você pensa, coloca assim escreve isso que eu tô falando para vocês. Que pergunta que eu vou fazer na mentoria de amanhã? Que pergunta que eu tenho que fazer para o fulano de tal? Eu e o Fernando, muitas vezes a gente está no carro indo para algum lugar, algum encontro, alguma mentoria, alguma coisa, a gente fala assim, putz, que pergunta que a gente podia fazer? Ah, o que que a gente quer saber sobre esse assunto? Porque quando você pensa isso, você coloca a sua cabeça para trabalhar mesmo. Qual o conteúdo dessa pessoa que pode me beneficiar de alguma maneira? O que que eu preciso que essa pessoa de repente me responda que isso vai acrescentar na minha vida profissional, pessoal, sei lá o quê? E aí você coloca a sua cabeça para trabalhar. Qual, de forma inteligente e intencional, qual que é a pergunta que você precisa fazer para essa pessoa e chega lá e você faz. E aí não só você vai ter o benefício de ter a resposta, como você vai ter a admiração daquele profissional, porque de fato não tem todo mundo faz isso. E quando você faz isso, você se destaca. A pessoa fala, nossa, exatamente como o Fernando falou, nossa, que ninguém fez essa pergunta. Então, ninguém teve coragem ou pensou em me fazer pergunta, simplesmente está aqui para consumir o meu conteúdo. Mais do que consumir o conteúdo de quem vocês estão assistindo, ou que vocês estão visitando, ou que vocês estão jantando, almoçando, sei lá, é você, de fato, extrair mesmo da cabeça dele, porque às vezes está ali no automático que ele está ali trazendo. Faça uma pergunta inteligente, uma pergunta interessante e que vai ser boa para vocês. Então, hoje, essa aula é incrível, eu adoro essa aula, porque vai colocar a cabeça de vocês para trabalhar de verdade. Entendeu? Então pensem, que pergunta que eu vou fazer amanhã na mentoria? E aí eu tô falando isso para vocês porque nessa mentoria que nós entramos, acontecia um encontro a cada 15 dias. E aí tinha lá o tema, né? Aí eu e o Fernando a gente ficava assim, o que que a gente vai perguntar hoje? Porque era exatamente assim, era só ele, só a gente que fazia pergunta naquela mentoria. Era meio que uma mentoria individual mesmo. Que pergunta que a gente vai fazer hoje? Quando ele falava assim, amor, o que a gente quer saber? Então, o que você quer saber sobre o assunto tal? Aí eu ficava pensando, não sei, não sei. Aí pesquisava, já sei, vamos fazer tal pergunta. Por quê? Por vários motivos, para a gente aprender mais e, claro, para a gente poder se destacar. E, de fato, nós nos destacamos nessa mentoria. A nossa mentora, assim, tipo, gostou bastante da gente, contribuiu muito com a gente, entregou mais, além
do que talvez ela entregaria. Por quê? Porque fomos intencionais e fizemos as perguntas certas. Então, esse lance da pergunta não é só para com o cliente, ou para o marido, para o filho, para a esposa, mas é para vocês também aproveitarem essa oportunidade. A pergunta, gente, ela serve para tudo. Então, acho que era isso que eu queria. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. Então, lembra que eu falei para vocês que eu fico assim, todos os dias, eu tô com um objetivo agora de ser partner, tá? Então, eu fico todo dia perguntando nas minhas orações, tal, antes de dormir, eu falo como ser partner, e aí eu fecho o olho e vou dormir, entendeu? Durante o dia, estou num momento somente comigo, eu falo como ser partner, como que eu vou ser partner? O que aconteceu? Ontem a gente estava voltando do México, onde a Pri teve essa excelente notícia. Eu também acabei limpando meus ouvidos. Nossa, gente, quem nunca limpou é maravilhoso. Hoje eu estou escutando até as formigas, glória a Deus. Aí o que acontece? Fomos lá no otorrino, aí beleza. Aí voltando, eu quase nunca oferto isso, mas eu falei, amor, você quer passar nesse mercado brasileiro que tem aqui? Chama Armazém X, é perto de casa. O Marcelo conhece, o Marcelo mora aqui perto. Aí o que acontece? O Armazém X. Aí eu nunca oferto isso para ela. A gente ainda tinha que passar no Walmart, ainda tinha que passar na Lowe's, né, para comprar algumas coisas lá que o Brunão vai me ajudar aqui a colocar. E aí, de repente, eu ofertei isso. Aí ela falou: não, não quero nada não. Aí ela falou: não, eu quero sim um chá pro bebê. Aí eu parei e tal, e a gente foi lá no Armazém X. Inclusive, ela falou assim: ah, eu quero comprar no Armazém X porque no Walmart esse chá, os chás são ruins, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, mas será que só tem o Walmart para comprar os chás? Entendeu? Tipo assim, não tem só o Armazém X, também tem o Publix, que é aqui do lado de casa. Aí beleza, eu fiz pergunta, tá entendendo? Aí chegando lá, adivinha quem tava lá? Quem aqui já ouviu falar de Ricardo Molina? O Marcelo conhece, o Bruno Eu. conhece, o É resto. o cara do real estate, né? Um cara de real estate É o Enrolado de Orlando. extremamente grandíssimo. Ele é muito grande aqui. Eu Muito grande. conheço ele. Ele é muito grande. O que aconteceu? Adivinha quem estava lá tomando um café sozinho lá? Ricardo Molina. Eu ainda não tenho conexão com ele, não conheço ele. Nem tive intenção ainda. Se eu tivesse tido intenção, eu já tinha conseguido. Mas aconteceu natural. Por isso que a gente fala, a prosperidade ela é natural, a pobreza é resistência. Quando você é mais natural e você usa essas técnicas, automaticamente tudo acontece para te ajudar. E eu tô entendendo isso, tá? Eu ainda nem falei com ele ainda. Aí eu cheguei, o que eu vi? Eu vi ele lá. Eu poderia falar, cara, deixa eu tirar uma foto contigo. Pronto, perdi credibilidade total ali, né, se eu fizesse isso, entendeu? Que é uma coisa de network, que a gente ensina na aula de network. O que eu falei? Eu falei, irmão, você é aquele rapaz que vem de casa, né? Lá no. Você tem um canal no YouTube? Tipo assim, né? Aquele rapaz que vem de casa. O cara tem 1 milhão de seguidores no YouTube mostrando casa. Aí, beleza. Você é totalmente intencional. Totalmente intencional. Aí eu falei, você é aquele rapaz que vem de casa, né? Aí falou, sim, trabalho com real estate, tem um canal no YouTube, tal, tal, tal. Falei, que legal, interessante. Sabia que eu tô agora, né? A gente tá aqui há um tempo, a gente tá pensando em comprar uma casa. Como que estão os juros aqui nos Estados Unidos agora, nesse momento? É um bom momento para comprar casa? Cara de pau, hein? Ué. Aí, o cara, pô, claro, tal, não sei o quê. Aí, tique rápido, né? Que a gente já tinha um outro Doido compromisso. para oferecer solar. Não, não vou oferecer celular. Vou ter ele como meu parceiro para ele me indicar todas as casas que ele vende, cara. Entendeu? E aí, de repente, cheguei e falei para ele. Desde que ele ganhe, Ele vai ele é ganhar assim, também. né? Exatamente. E aí vai me ajudar a chegar a parte, entendeu? Eu preciso de 70. Se ele vende mais de 100 casas por mês, pronto, eu já tenho mais de 100. Eu resolvi uma solução, resolvi. E aí, o que aconteceu? Conspiração de Deus para colocar o cara no lugar certo e eu no lugar certo. Conectei com o cara de forma natural, sem precisar de nenhum intermediário, né? A não ser papai que colocou essa conexão. E eu fiz essa conexão, só que eu tive que ser sábio. Se eu tivesse feito perguntas erradas, eu não teria tido conexão com o cara, entendeu? E aí tive conexão, o cara depois quis me perguntar o que eu fazia, tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, me passa o teu telefone. Aí, anota meu WhatsApp, ele falou desse jeito. Aí eu anotei o WhatsApp dele e a gente tá conversando, entendeu? Então, tudo é isso, é saber fazer perguntas, entendeu, gente? Para todas as áreas. O Tipo assim, Fernando, vou dar um pode. exemplo aqui, né? Só um minutinho. Por exemplo, Bruno, vou dar um exemplo. Vamos supor que a Gabi comece a implicar com você alguma coisa que você fala, alguma coisa que você faça, né? Normal, né? Casais têm esse costume mesmo, né? De repente, ao invés de você falar, pô, Gabi, por que você tá falando assim comigo? Pô, Gabi, por que você faz isso comigo e tal, entendeu? O que você vai fazer a partir de hoje? Não sei. Como que não sabe, Bruno? Você é o cara mais inteligente da sala.
Sei não. O que a gente está falando aqui? Que a gente está falando sobre o quê? Fazer pergunta, né, amor? Vai fazer pergunta em vez de ficar falando essas coisas. Entendi. Então, se ela implicar com você, que você vai falar assim, meu bem, você sabe que eu te amo, né? Mas deixa eu te falar, você acha que esse jeito que você falou comigo é um jeito amoroso? Você acha que esse jeito que você falou comigo é o jeito certo de falar? O que você Entendi. acha se fosse dessa forma? Tá entendendo? Uhum. É muito mais inteligente do que falar, pô, Gabi, por que você fala assim comigo? Você entendeu? Tô dando um exemplo assim, é geral, tá, gente? Eu peguei um exemplo aleatório, tá? Não tô falando que isso acontece, tá? Por que que é mais inteligente? Porque você sai da reatividade, nesse caso, tá? Você faz a pessoa sair da reatividade e faz ela pensar sobre a própria ação dela. E se, claro, foi uma ação que não foi positiva, isso acontece muito comigo, viu? O Fernando faz isso direto comigo. Fala assim, amor, você acha que é certo você falar desse jeito? Então, você acha que a gente vai chegar em algum lugar? Aí eu penso e falo, nossa, é verdade, né? Eu mesma, ou seja, a conclusão vem da minha própria cabeça. E quando a conclusão vem da nossa própria cabeça ou da própria cabeça do cliente, é exatamente esse o objetivo, porque aí não é o Fernando que está falando, é a voz, a minha voz interna que está respondendo para mim que eu agi de forma errônea com ele. E aí eu chego até a falar assim, nossa, amor, é verdade, foi mal, desculpa. Ou seja, qual foi o objetivo principal dele? Acalmar os ânimos e não chegar numa discórdia, né? Mesmo que de repente eu tivesse ali naquele momento de querer discórdia, o objetivo dele não era esse. Então, o objetivo dele não era esse, ele fez uma pergunta para me chamar na consciência, para que eu mesma conseguisse identificar o meu próprio erro e eu mesma conseguisse falar assim, pô, é verdade, não tô errada aqui. E aí, claro, com a minha autorresponsabilidade e resiliência que tenho hoje, né, depois de muito tempo, amor, me perdoa, me desculpa. Eu acho que eu me exaltei, falei demais, não deveria ter falado desse jeito. Ok, acabou. Ficamos numa boa. Então, a pergunta é literalmente isso. Pergunta, transfere pressão. Ao invés de ficar brigando, questionando, afirmando, só transfere pressão. Vocês vão ver que vai melhorar muito todas as áreas, com filho, com mulher, com negócio, com tudo. Principalmente negócio, tá, gente? Quem quer prosperar aqui tem que ser especialista em perguntas. Fala, Inácio, pra gente finalizar aqui. Obrigado aí, estava aqui no aguardo esperando. Acrescentando aí o que a Priscila estava falando, sugerir a vocês, quando forem para atender um cliente, como o Fernando colocou mesmo, nós somos seres espirituais, coloque o Senhor na frente. Senhor, entra na minha frente. Não sou eu que vou falar, é o Senhor quem vai falar com esse cliente, porque naturalmente é o seu espírito que vai estar falando com o espírito dele. E esse poder de convencimento, às vezes, não é nosso, porque a carne quer falar, a carne quer fazer, a carne quer dizer, a carne quer fazer logo acontecer, a gente quer que o negócio seja fechado, e às vezes a gente não consegue isso. Então, temos que ter sabedoria realmente, colocar o Senhor na frente sempre. Olha, quando se você for entrar na casa do cliente ou for entrar no escritório dele, abre a porta e deixa ele entrar. Senhor, entra na minha frente. Você vai falar isso para você mesmo. Se der para falar baixinho, fala. Eu faço isso. E isso funciona de uma forma sensacional. Parece que não é você mesmo que está falando lá na reunião, quando eu vou para uma reunião, para alguma coisa. Então, eu sempre faço isso. E eu tenho um hábito também, por exemplo, toda sexta-feira a gente faz o Shabat e eu deixo na minha mesa, na minha casa, uma cadeira, que essa cadeira fica sozinha, como se fosse ficar sozinha, mas não é sozinha, é o Senhor que está ali, fazendo aquela presença. O Mário vem na minha casa de vez em quando, ele sabe, então aquela cadeira é para ele. Quando você for para uma reunião, se tiver uma cadeira vazia, deixa aquela cadeira do seu lado, para que ele esteja ali do seu lado, para que ele possa te dar sabedoria. Então é importante que vocês façam isso, vocês vão ver que o êxito vai ser bem legal, vocês vão conseguir fechar o negócio de uma forma melhor. Claro que nem todo mundo, mas você pode ter certeza que o seu percentual de resultado vai ser melhor. Com certeza, com certeza. Excelente, muito bem. Isso aí, Inácio. Oi, Gabi, fala, meu anjo. Achei bem legal você usar esse exemplo na vida pessoal, porque a pessoa consegue visualizar como ela pode usar para a vida dela também no dia a dia, entendeu? Você chamou meu marido e deu um exemplo, achei bem bacana. Obrigada, parabéns. E achei ótimo. E
E esse rapaz que acabou de falar, ele tirou as palavras da minha boca. Qual o nome dele? Inácio. Inácio. Quando eu também fazia vendas, assim, eu sempre estava em primeiro lugar em vendas e as pessoas falavam, mas o que que ela faz? O que que ela faz? Eu sempre antes pedia para o Senhor, para Deus ir na frente. Sempre. Começava o meu dia, orava e pedia para ele na frente. E eu sempre estava em primeiro lugar em vendas. Na regional, trabalhava no Unibanco, eu estava sempre em primeiro lugar. Eu cheguei aí numa reunião que era só para gerentes, para ganhar premiação. Gerentes que estavam no primeiro, segundo ou terceiro lugar em vendas. E eu era caixa. E aí, quando eu subi no palco, era só para gerente PJ, pessoa jurídica. E aí, quando eu subi no palco, o diretor do Unibanco perguntou: em qual agência você é gerente PJ? E eu falei: eu não sou gerente PJ. Ele falou: ah, não, você é gerente pessoa física? Eu falei: não, eu não sou gerente. Aí ele falou: peraí, gente, temos uma intrusa aqui. Aí todo mundo começou a rir. Ele falou: mas você foi premiada por quê? Eu falei: é porque eu fiquei em primeiro lugar em vendas. Ele falou: mas o que que você faz? Eu falei: eu sou caixa. Todo mundo começou a rir. Uau! Foi muito bom. E aí eu virei capa da revista naquele mês lá do Unibanco inteiro nacional, porque eu fiquei em primeiro lugar em vendas, eu era caixa, e o caixa nem vendia, não era meta. Não tinha venda, não tinha meta de venda. Eu simplesmente falei: vou começar a vender para eu aparecer, para eu ser promovida, porque senão ninguém nunca vai me tirar do caixa. E deu super certo, eu virei gerente. Parabéns. Gabi, ó, obrigado aí pela validação do rapaz, gostei bastante, em primeiro lugar. E deixa eu te perguntar, você era do Unibanco, mas você era do Unibanco de Bancos Brasileiros ou do Banco de Investimento do Brasil? Eu era União dos Bancos Brasileiros. Eu era Eu da. também, Você eu também também? era. Eu também. Eu era da agência Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Ah, não, tá. Eu era da Ouvidor, no centro do Rio. Trabalhei 7 anos lá. Ah, legal. Eu fiquei 4 anos. Foi muito bom, experiência maravilhosa. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Ó, foi a Gabi, acabei de descobrir, foi a Gabi, é precursora dessa atividade que depois os bancos colocaram para os caixas as metas de vender PIC, vender seguro, vender não sei o quê. Foi por Vocês causa viram que era dela. possível. A Gabi que deu essa ideia. Mas olha que interessante o que aconteceu aqui agora, gente. O Inácio fez a fala dele, a Gabi iria falar isso, aí ela validou o Inácio, aí o Inácio perguntou para a Gabi. A pergunta que o Inácio fez para a Gabi, a resposta dela foi uma que o Inácio trouxe mais conexão. Agora, automaticamente, vocês tiveram um ponto em comum. Você, né? Com esse ponto em comum, vocês criaram um rapport e uma conexão. É isso que vocês têm que aprender a fazer. Perguntas para identificar pontos em comum quando você está falando de negócio. E aí você cria conexões imediatas. Entendeu? Legal. Esse é o grande segredo. Você está numa reunião de network, você faz perguntas para identificar pontos em comum. Quando você identifica ponto em comum, acabou. Você vai nesse ponto em comum e vai que vai. Acabou. A pessoa já te ama, já. Para ela, você é um irmão, entendeu? Pô, a gente é junto, estamos juntos, trabalhando no mesmo banco, é isso aí, tal, que legal, é muita história, entendeu? Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu É estou verdade. em relação a isso que eu falei agora. Com certeza. Dá vontade de perguntar um monte de coisa para ele. Já ia falar: nossa, então com certeza ele deve ter visto eu lá na capa da revista. Aham, olha lá, tá vendo? Eu sei como é que é. Muito bom, muito bom. Ah, muito legal. Show de bola. Então, perguntas é isso, gente. Já vai te trazer pontos em comum. Stephanie, você consegue fazer uma consulta hoje com seus clientes sem fazer pergunta? Não, é impossível. Qual que é o grande segredo do sucesso do cliente? É você? Perguntar, E aí o cliente vai te falar, extrair o melhor dele. Oi? extrai o melhor dele. Ai, Stephanie! Essa Stephanie é uma aluna mentorada exemplar, vou te falar, viu? É isso mesmo. Ontem ela fez um monte de perguntas pra gente, extraiu informação até que a gente nem queria falar. Foi extraordinário. Isso aí. Fala aí, Inácio. Então, Fernando, eu queria realmente agradecer aí, porque eu e o Mário a gente convive todo dia. Então, assim, de vez em quando a gente sai faísca. Então, agora eu já sei como é que eu tenho que falar com ele, que ele fica falando: pô, tu é chato pra caramba, tu fica falando esse negócio pra mim, você falou um negócio de falar alto.
E ele, às vezes, a gente está dentro do carro, então fala. O outro eu falei, pô, Mário, calma aí, cara, deixa eu falar primeiro, você fala, depois eu falo, senão você acaba atrapalhando. Então, agora eu já sei como é que eu tenho que falar com ele, meu magrinho predileto. Muito bem. Como você vai falar com ele? Mário, o que você acha de você agora, a partir de agora, reavaliar isso, pensar um pouquinho na hora de falar, de conduzir, ver se você está falando um pouco alto, porque naturalmente dessa forma eu acho que você vai conseguir ter um resultado melhor. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Tem que treinar, Renato. Tem que treinar. Ainda não tá bom, não. Mas Tá mas bom. tá bom, melhorou. Isso aí, desse jeito, eu não quero nem imaginar. Realmente, realmente, ele é terrível isso. O Renato fez Eu, de uma forma sutil assim. Ô, Mário, o que você acha de você calar a boca e deixar eu falar um pouco? Devia ser desse jeito, Ricardo. Certeza que era desse eu jeito. amo o Inácio, mas realmente. Certeza que era desse jeito. Ô, Inácio, deixa eu te ajudar. Você vai falar assim, ó. Meu Mário, marido vai fazer esse tipo de pergunta para mim. exato, você vai fazer duas perguntas para ele, entendeu? Mas pensando na melhor resposta, aquela que você quer. Ô, Mário, você acha que você é mais inteligente quando você fala alto ou você, de repente, é mais inteligente quando você fala no tom de voz mais agradável? Conseguiu pegar? Qual que é a resposta que ele vai dar? Com certeza ele vai falar que é o mais agradável. Mas você induziu a resposta. Você entendeu? Isso é sabedoria. Ô, Mário, você acha que é mais inteligente você falar alto desse jeito, incomodando, ou de repente falar num tom de voz mais agradável? Cara, o cara não tem pessoa no mundo que vai falar, não, eu gosto de falar alto, ser inconveniente mesmo, entendeu? Por exemplo, ninguém vai falar isso, entendeu? Pegou? E, Fernando, eu vou falar, eu tinha esse péssimo hábito. E, assim, ainda preciso melhorar mais um pouco, mas eu falava muito alto. Até que um dia, o prefeito que eu trabalho, da cidade que eu trabalho, falou para mim assim, Ricardo, fala só um pouco mais baixo, e ninguém precisa saber o que nós estamos conversando. Só tá eu e você aqui. Então fala só para mim. E aí veio a chave. É do seu perfil, você é influente, cara. Então é influente fala alto mesmo. Influente alto fala mais alto ainda. Mas é isso aí, Ricardo. Parabéns por identificar e agora a gente transforma isso, né? Consciência, decisão, transformação. Fala, Alexandre, para a gente finalizar. Mante bronca, irmão. Então, primeiro, queria parabenizar você pela esposa, viu? Achei ela muito bem articulada, muito inteligente. Assim, deu um ganho bastante razoável aí a nossa mentoria hoje, tá? Inclusive, ia propor aí para você botar ela para fazer mentoria para a gente também, viu? Ela Tá? faz. O Inácio também, gostei muito aí da fala dele, entendeu? Lembrei, eu estou vendo você aqui, lembrando muito do meu curso de comunicação, assim, essa coisa das perguntas, né? É muito importante, né? Para o jornalista, a gente trabalha muito isso, a coisa de não dizer não se você não quer ouvir o não, a coisa de já ser afirmativo, né? Vamos ter essa experiência, já passando para a pessoa, né? Aquela de que já que não está, como é que a gente falava? Sem dar ela a oportunidade de entender que ela tem que ela tem uma resistência, né? Então você já está informando, né? Tinha muito isso, né? No curso, olha, informa que você, eu estou, que a gente às vezes precisava argumentar para conseguir a entrevista, né? Então entra em contato, entendeu? E informa que você vai fazer a entrevista, não pede para fazer a entrevista. Então vou trazer, eu sou do Estadão, eu estou entrando em contato para marcar o horário para a gente fazer a entrevista com o vice-governador Pezão. É possível? Qual horário? Uhum. Isso ser uma venda, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom, Ale, muito bom. O Ale, pelo jeito, hoje ele já completou a tabela dele, né, de rotina de validação, né, Ale? Pode anotar lá 10, porque você já validou aqui 3 pessoas. Então, a validação do dia hoje está completa. Parabéns. É isso aí, irmão.
Agora, vamos lá. Eu fui para um evento em Las Vegas e, como eu falei, eu não falava inglês, né? Então, o que acontece? Muitas coisas lá eu não entendia tal do que estava rolando, eu entendia um pouco da linguagem espiritual e vibracional que estava no ambiente, mas não do que eles estavam falando no palco e os ensinamentos que eles estavam trazendo. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou levar para o meu time informações desses caras que estão ganhando milhões aqui com solar, né? Para pegar, hackear eles. Aí eu tive a ideia de entrevistar os caras. Falava em português, eu tinha um tradutor que falava para o cara que eu falava em português, aí o cara americano respondia em inglês, o meu tradutor traduzia para mim, e eu entrevistei vários caras super grandes na companhia, tipo, né, desse jeito fazendo entrevista. Por quê? Porque eu quero perguntar, porque você extrai muito quando você pergunta. Só que eu pensei assim, como que eu resolvo isso se eu quero saber o que eles sabem, eu quero extrair o ouro desses caras e eu não estou conseguindo extrair o ouro? O que eu fiz? Tive a ideia de entrevistar como uma desculpa, tipo, eu tenho um canal no YouTube, eu quero falar. Pronto, os caras tudo, os maiores. Eu tenho entrevista no meu canal, até com o dono da empresa. Eu acho que tem vários caras que estão 10 anos na empresa e não tem contato com o dono da empresa, e eu tenho entrevista com o dono da empresa desse jeito, com uma pessoa traduzindo. Não, e detalhe, gente, foi muito legal isso, foi uma sacada, assim, de mestre do Fernando. Quando ele falou isso pra mim, falei: "Nossa, amor, que incrível, você é muito genial, como que você pensou nisso?". O que que ele fez? Ele validou, ele edificou e, ao mesmo tempo, ele pensamos juntos, né, ele pensou e eu pensei junto com ele. Quais eram as melhores perguntas que a gente precisava trazer para o nosso negócio, porque os caras já têm mais experiência que a gente, já estão no mercado há mais tempo do que a gente. Então, o que que a gente como que você chegou aí? E aí fomos fazendo perguntas, fizemos uma série ali de perguntas, aí o Fernando acabou, fazendo ali com eles, exatamente para extrair, mas eu falei assim: "Cara", e detalhe, todo mundo saiu de lá pensando no Fernando. Falei assim: cara ousado, como assim? O cara nem fala meu idioma, ainda veio aqui me fazer pergunta, nunca ninguém tinha feito isso com eles". Então é isso, é ousar, né, é realmente, ir além, pensar fora da caixinha. Foi muito, assim, genial. Detalhe, tiveram algumas pessoas que ele nem chegou a falar assim: "Ah, você pode fazer a entrevista comigo", a pessoa meio que se autoconvidou, porque tipo assim: "Ah, ele fez com os outros, eu quero fazer também entrevista com ele". Foi muito legal. Parabéns, amor, você é incrível. Isso mesmo, eu lembrei disso agora. Então é isso, gente. Obrigado, amor, pela validação também. Completou já a sua rotina de validação. Você é muito maravilhosa. Te amo, viu? Gabi, eu quero pedir Oi, para você, para a gente fazer uma oração para a gente finalizar hoje. Aí você pede também pelo seu dia, pela restauração do seu corpo. Pode ser? sim. Pai, Deus, obrigada por essa manhã maravilhosa de aprendizado, por essa oportunidade que todos nós tivemos de enaltecer nosso espírito, nosso cérebro, nosso conhecimento, nossa alma. E, por favor, Deus, faça com que o nosso dia seja maravilhoso, seja um dia de boas conquistas, de boas vibrações, de bons network, de uma boa saúde, melhorias para mim, para o meu marido, para minha família, que está passando por esse momento agora. E eu agradeço pela vida de cada um aqui, pela atenção de cada um, e agradeço principalmente a vida do Fernando e da Priscila, que disponibilizaram esse tempo para nos acrescentar ainda mais à nossa vida. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém, Jesus. É isso aí. Está curado, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Tamo junto até além do topo sempre. Que vocês possam fazer muitas perguntas hoje e extrair o ouro. Extrair o ouro dos seres humanos que vocês vão encontrar pelo caminho de vocês esse dia de hoje. E vamos ter uma vida abundante e plena, viver a vida que a gente merece viver. Tamo junto. Valeu. Abraço.